Muito bom. Vamos lá. Hoje eu quero tratar com vocês um assunto. Eu comecei a falar lá no Instagram. Na realidade, no início do meu trabalho, quando eu comecei a trabalhar como terapeuta, eu falava muito de trauma de útero, falava muito. E depois o Instagram foi crescendo, a gente foi trazendo outras questões, outras nuances, digamos assim, né? E agora eu senti necessidade de aprofundar quando o assunto são os traumas de útero, e aprofundar de um nível em que, conforme meu trabalho foi crescendo, o que começou a acontecer? A identificação dos traumas, para mim, foi ficando mais tranquila, né? Com o passar da experiência, tudo. Mas mesmo assim, eu vejo assim, ó, que eu preciso de ajudar o maior número de gente. Então, por exemplo, quando a gente fala das sessões, né? A pessoa vem fazer a sessão para a gente lidar com o trauma de útero. é, Às vezes a pessoa vai ficar ali, né? Umas 3, 4 sessões, a gente trabalhando sobre. E eu queria muito agilizar esse processo. Então, ao longo do meu trabalho, eu fui desenvolvendo algumas formas de a gente acelerar isso, mas eu senti muita falta de voltar a falar de trauma de útero na rede social por conta de uma construção que hoje ela é base do meu trabalho nos últimos tempos, que eu falo que é o nível de amadurecimento da personalidade humana. O que que acontece, gente? Nós temos 12 camadas de personalidade. Imagina que o que deveria ser natural era a gente. Kelly, eu vou deixar aqui você com esse celular. Você viu que esse povo tá saindo, aí tem um povo entrando, tá vendo? Esse povo que tá entrando por último não tá recebendo. Espera um pouquinho que aí eles entram, porque senão eles acabam saindo. Dentro dessas 12 camadas da personalidade, o que é muito nítido? A maioria de nós, quando a gente vai falar de processo terapêutico, de autodesenvolvimento, de ser melhor para a criação dos nossos filhos, quando nós entramos nesse processo, a gente percebe que o que está faltando? Um amadurecimento na personalidade da pessoa. Então, a grande maioria fica presa nas suas dores infantis, na criança que foi. Então, as terapias tradicionais, isso é até um meme, né, entre o pessoal brinca muito que, eu fui procurar terapia, primeira pergunta que fala, como é que foi sua infância? Eu sempre brinco, nem só de infância, nem só de trauma vive uma infância, tá, gente? Mas é ali que são as nossas maiores percepções. Sendo assim, todo o processo terapêutico vai precisar entrar para esse desenvolvimento das 12 camadas, ele vai precisar entrar na sua infância. Por quê? Porque de 0 a 7 anos é a época que a criança aprende a olhar para pai e mãe e replicar na vida. Primeiro alinhamento que eu quero ter com vocês. Eu sei que quando eu for falando de trauma de útero, o desespero que vai dar é porque a maioria de nós temos filhos. E a gente já fica assim, meu Deus, já traumatizei meu filho. O que que eu faço para resolver? Calma, que eu vou orientar vocês bastante coisa, mas eu quero que vocês se vejam primeiro essa, como essa criança que esteve dentro do útero. Até você que já fez ou faz processo terapêutico, que faz terapia, que faz psicanálise, que faz acompanhamento, até você vai perceber o seguinte, a grande maioria dos profissionais, ele vai perguntar da sua infância e você vai trazer histórias da época que você tem cognição. Então, o que que é a época que a gente tem cognição, gente? Sei lá. Eu não sei vocês, mas fala aí para mim, quanto tempo vocês lembram da idade de vocês, de criança? Vocês lembram assim, ó, conscientemente, vocês lembram do quê? De 5 anos para frente? De 4, tem gente que lembra menos. Eu lembro, assim, a minha mente lembra de coisas de 4 anos, 5 para frente. Assim, menos que isso, não. Ó, eu lembro claramente a partir dos 2. Isso aqui já é muito raro, tá? Nem todo mundo vai lembrar dos 2 anos para frente. Ah lá, a Creuza lembra, de quando fez 2. Isso daqui é muito. Não é todo mundo que lembra. Por quê? Porque o nosso sistema límbico não estava pronto. Então, não é natural a pessoa lembrar
Nessas fases bem menorzinha. O natural é de 5 anos para frente. Então, 5 anos, 6, 7 é normal. E o que também não é normal, a pessoa lembrar somente 13, 14, 15. Então, gente, eu tenho 40 anos. E eu só lembro da minha infância dos meus 13 anos para frente. Essa parte da minha infância, o que teve antes dos 12, dos 13, eu não lembro. É problemático, gente? É problemático, porque significa que você sofreu tanto lá na infância. Dona Celeda! Ai, que saudade! Ali, gente, a minha cliente querida. Saudade, quanto tempo que eu não vejo o rostinho dela. É tão bom ver vocês, gente. Eu gosto mais. Eu sou empolgada, tá, gente? Ainda me... Kelly, me ajuda. Hoje eu tô empolgadíssima aqui. Ai, que bom ver vocês. Tá vendo? Vocês não abrem a câmera e eu não tenho como comemorar. Aí, ó, vi a dona Celeda, comemorei. Então, gente, shalom, Jéssica. Então, tem gente que vira para mim e fala assim: olha, eu não lembro do que aconteceu antes dos meus 12 anos. Isso significa que pode ter trauma? Sim, significa. Por quê? Porque naturalmente eu preciso lembrar a partir dos 5 anos. Quem lembra antes de 5 já não é tão normal, não é natural, mas pode ser que o seu cérebro desenvolveu uma certa agilidade ali dentro do seu sistema límbico. E o que que aconteceu? E você lembra, mas assim, não é natural, e né, dos 5 anos ali fica bom. A Joseli lembra ali dos 5 anos, então é natural. Aí eu tenho 12, a partir dos 12, 13 que eu lembro, antes eu não lembro. Sua memória pode ter sido roubada? Pode. E por que que de quem roubou essa lembrança, tá? O seu próprio, a sua própria mente, para te defender das dores que você passava naquela época. Sendo assim, pessoal, os processos terapêuticos, quando você vai para a terapia, e aí começa a perguntar como é que foi a sua infância, o que que aconteceu, você vai trazer a conversa daquilo que você lembra. A Edna, por exemplo, vai trazer coisa que ela vai lembrar ali dos 3 aninhos dela. A Creuza vai trazer ali dos 2 aninhos. A Silcia vai trazer dos 2 aninhos. Quem lembra mais as outras idades vai trazer da idade que lembra, né? A Elizabeth lembra dos 7. Então, só que tem uma coisa. Lembra que eu falo para vocês o tempo inteiro que a percepção da criança, ela é de 0 a 7 anos? O problema é que a grande maioria acha que o 0 conta a partir da data do nascimento. E não é da data do nascimento, é a partir da data de concepção. É a partir do dia que o espermatozoide do papai com o óvulo da mamãe se encontra. A sua alma, eu brinco que é a hora que ela entra ali na matéria, e a alma, que é imaterial, ela encontra um material genético que é material, né? Óbvio que por isso que eu nome material genético. Na hora que encontra, o que que acontece? Ali você já está tendo consciência, por mais que você não tenha cognição e não lembra, tá? Ninguém lembra aqui que é que aconteceu, né, nesse dia da sua concepção. Porém, para o seu corpo, ele sabe claramente que aquele dia existiu. E a partir desse momento, você já tem plena consciência, mesmo que uma consciência infantil, do que está acontecendo ali. Então, vamos lá. Todo mundo fala que nós nasceu uma criança. O que que é uma fala que eu vejo todo mundo tendo? Nossa, nasceu uma folha em branco. Uma criança é uma página em branco que dá para a gente escrever uma história. Deixa eu contar para vocês. Uma criança não é uma página em branco. Ela não é uma página que vamos escrever uma história ainda. Ela é uma página. é, Saudades, infelizmente, indo. Vou começar hoje, Cléia. Beijo, saudade de você, querida. Se puder abordar algo sobre concepção por FIV, por gentileza, vamos falar também, tá? De FIV, vamos falar também. Porque faz parte, inclusive, de trauma intrauterino. Tem crianças, por exemplo, que sente, traz algumas percepções que é dessa época.
né, de da FIV. Vou explicar direitinho para não ficar parecendo conversa de doido, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar direitinho para vocês entenderem o que eu tô falando. Mas imagina para vocês terem uma ideia, né? Aquela criança, ela não vem com a página em branco, ela não vem aleatoriamente. Vou começar a minha história. Para início de conversa, ela vem com uma carga hereditária, que a gente chama que não é uma carga só genética, tá? Ela vem com carga genética, sim. Uma criança, ela é metade papai, metade mamãe, metade do papai é metade de um vovô, metade de uma vovó, metade. Vocês entenderam, né? Vocês pegaram aí o negócio. Então, assim, ó, o meu filho, ele é 25%. O meu pai, 25% a minha mãe, 25% meu sogro, 25% minha sogra. Então, olha só como é que é isso. Ele pegou informação genética do vovô, da vovó, porque gerou meu marido. Do vovô, da outra vovó, porque me gerou. Aí eu tive um filho, desencadeou em quem? Desencadeou em mim. Então, é óbvio que aquela criança vai trazer informação de quantas gerações inicialmente. Gente, geneticamente, a gente já estudou que vai carregar no mínimo 4 gerações. Quando a gente fala da parte espiritual, a gente consegue, às vezes, entender que esse processo ainda pode carregar muito mais coisas para se resolver ali dentro do, do processo de epigenética. E agora vamos lá para vocês entenderem. O que seria a epigenética, gente? A epigenética, ela é tudo aquilo que envolve as- o ambiente. Então, vamos dar um exemplo. Uma vez eu tinha uma cliente que ela falou o seguinte: era, não sei nem por que que a gente entrou nesse assunto na época, tá, gente? Mas era assim, ó, não era a queixa dela, a reclamação dela não era essa, tá? Mas ela falou para mim assim, que engraçado. O meu filho, ele só consegue, o filhinho dela na época tinha 4 anos, falou assim, ele só consegue fazer cocô se ele tiver em pé em cima do vaso sanitário e agachado. E aí eu achava aquilo muito esquisito. Um dia falando com a minha sogra pegou e falou assim, que engraçado, ele faz cocô igual o meu vô fazia. E aí ela não, o neném nunca viu o vô fazendo isso, o vô já era falecido. Aí você olha e fala assim: ah, isso é coincidência? Não, essa informação ela é passada de forma geracional, porque é o ambiente, a percepção do É, ambiente. Peraí, tem gente com áudio aberto. É a percepção do ambiente. Então, aquele menino não viu o vô fazendo isso. É por isso que eu brinco, tá, gente? Nem só de traumas vive uma família. Então, tem coisas boas que às vezes você vê repetindo. Você olha, às vezes, para um filho e fala: Meu Deus, é igualzinho meu pai, é igualzinho, né, a minha avó. Você vê essas repetições assim, né? Igual o meu sobrinho, né? A minha irmã, esses dias para trás, postou que o meu sobrinho pegou uma agulha, não sei como é que chama aquilo, não, negócio de crochê, e aí ele tava fazendo o crochêzinho lá, e ele fazendo assim com a língua. Ele mordia a língua e fazendo o crochêzinho. A minha irmã achou engraçado, postou, tirou uma foto e me mandou. E aí eu peguei e falei assim, aí a minha irmã falou assim, olha, o jeito que ele faz, e a minha irmã, ela não, como a gente conviveu muito pouco com a minha mãe, ela não lembra, mas eu lembro, eu falei assim, deixa eu te falar, a minha mãe fazia crochê desse jeito, ela fazia o crochêzinho dela e punha a língua para fora. Aí a minha irmã, sério? Eu falei, sério. Olha, assim, meu sobrinho nunca viu a minha mãe, a minha irmã não lembra da minha mãe, quanto mais, olha só onde que essa informação chegou. Se pensar que do mesmo jeito que uma criança traz características físicas dos avós, bisavós ou até tataravós, não é só físico que vem, tem coisas geracionais. Como no meu caso. Exatamente, ela é morena e o menino dela é loirinho do olho azul. Quando você vai buscar na linhagem, a gente acha avós,
tem avós, né, tem da família do pai. Então, traz a questão genética, o olho azul, isso aqui é genético. A genética, de alguma forma, ela vai se encontrando e desencadeia. Mas na hora, por exemplo, nesse caso, que ele tá ali fazendo o crochêzinho e ele põe uma língua para fora ali. Você fala, da onde que esse menino aprendeu essa língua? A avó, que ele nunca conheceu, que a mãe dele não conviveu, faz igual. O que que eu estou tentando mostrar para vocês? Essa verdade epigenética, ela fica em todos os aspectos, em questão do que faz, inclusive em sentimento. Voltando à folha em branco, por que que a criança não é uma folha em branco? Porque ela já vem com toda essa bagagem hereditária. Ela vem com os traumas, com as dores, com os sofrimentos, com as decepções, tudo aquilo que aquela família sentiu e percebeu, pode sim cair emocionalmente dentro daquela criança. Pode cair as coisas boas, né, gente? Lembra, não é só de trauma que vive um útero. Porém, o útero, ele tem códigos, ele tem um monte de percepção que que dentro desses dessas informações, nós começamos a entender os nossos processos internos. E por que que eu comecei falando da terapia? Porque às vezes você está muito tempo dentro das terapias, está muito tempo dentro de buscando autoconhecimento. Às vezes você está assim, ó, você está até bem de autoconhecimento. Você está ali, às vezes na igreja, orando, pedindo a Deus uma resposta. E você fala, Senhor, eu não sei de onde que vem esse sentimento. Às vezes é uma tristeza, às vezes é uma ansiedade, uma angústia, a pessoa fala, eu não sei da onde que isso está vindo. E eu estou aqui para informar para vocês que isso sim, inclusive, pode estar vindo das percepções do útero, quando você era o bebezinho lá dentro da barriga da sua mãe. Isso acontece assim, gente. Eu tenho, inclusive, alguns parceiros de profissão que aí eles começam a fazer o processo com a pessoa e aí eles começam a perceber que aquilo não está indo para lado nenhum. Quer ver um exemplo? Quando todas as técnicas que a gente conhece de trabalhar com a terapia e tal, aí o paciente chega e vira e fala assim: Nossa, mas a minha infância foi muito boa. Eu fui muito amado pela minha mãe, eu fui muito amado pelos meus avós, pelo meu pai. Nossa, foi muito bom. Eu não consigo perceber aonde que esse vazio, mas a sensação que eu tenho, eu escuto muito isso, é que eu nasci assim. Parece que desde que eu me entendo por gente, eu tenho essa dor, eu tenho esse sentimento. Geralmente, quando esses colegas de profissão eles percebem isso, eles falam: Ah, esse negócio já nasceu com a pessoa. Isso não é comigo, isso é com a Ingrid, né? Então, geralmente, eles me encaminham e quando a gente vai ver, realmente são traumas de útero, né? Quando isso acontece, tem como resolver? Tem, Miriam. Eu brinco assim, ó, como a gente está falando de útero e de barriga, aqui, ó, esse tipo de pergunta é a pergunta de quem nasceu de 6 meses. Já quer, tá bom, fala logo a resposta que eu quero saber como é que eu vou resolver isso aí. E, gente, isso é tão sério que geralmente quem tem essa agonia, esse desespero, vai ver nasceu fora de hora. E quem é lento, devagar, sossegado, se não põe um médico ali para pôr uma pressãozinha para nascer e fazer uma cesárea de emergência e dar uma puxadinha de fórceps ali, também não sai. Gente, o nosso nascimento fala muito. A nossa percepção de barriga, de útero, fala muito. Então, calma, Miriam. Espero que você não tenha nascido de 6 meses, que nós vamos bater papo sobre isso, tá? Né, Silvia? Os desesperados que nascem aí de 6 meses, quer resolver tudo para ontem. Aguenta firme, aguenta firme. Então, deixa eu contar para vocês. Quem aqui já passou por um monte de processo terapêutico? Eu sentei antes de nascer, sem pressa nenhuma. Aí, ó. Tem gente que, se não for um fórceps que vai lá e ajuda, uma cesárea, fica lá, gente. Tava sossegado dentro do útero, não sai. Se for. E tem os desesperados, né? Que nasce de 6 meses, que fala assim: nossa, eu preciso ir resolver a vida rápido. Então, o que que acontece quando a gente fala de trauma de útero? Quando eu escutei isso aqui pela primeira vez, vou contar para vocês. Você é prematura, Elizabeth? Pois é, eu vou contar o que que acontece com os prematuros,
né? Essa agonia, essa ansiedade, o porquê. Gente, o grande segredo é o porquê que uma criança precisa nascer prematura. É a interpretação que ela tem dentro da barriga da mãe. Então, por exemplo, se a Elizabeth interpretou que ela tinha que nascer rápido porque a mãe dela estava passando por um problemão, ela vai nascer mais acelerada do que deveria. Então, se ela deveria esperar as, as semanas todas lá, né? Sei lá, se ela deveria esperar, colocar o limite aí, hoje que dão aí de 42 semanas. Para mim já tá passando ele da hora, né? O bebê, quando nasce parto normal, deu 39, 40 semanas ali, ele já tá saindo. Mas vamos supor que a Elizabeth nasceu ali de 30 semanas. Por que que a criança fica nesse desespero para nascer? Se ela entendeu que se ela sair, ela vai resolver alguma coisa, ela acelera o processo. E por isso que todo trauma é a interpretação da criança. Contar para vocês, a pergunta que eu mais recebo, e daqui a pouco eu sei que um de vocês vão acabar fazendo. A minha irmã mandando print aqui, isso aí. Aqui, que é a zoeira. Aqui. Olha só para vocês, a pergunta que eu sempre recebo aqui, ó. Ingrid, o que que eu faço para não traumatizar meu filho? Ou eu tô grávida, ou eu quero engravidar, ou eu já tive um e às vezes eu quero ter outro. Como é que eu faço para o outro não vir com tantos? Gente, impossível. Não tem como, porque não depende da gente. Eu falo sempre o seguinte: existem dois tipos de traumas. Os traumas que eles acontecem e que às vezes a gente pode evitar. Por exemplo, uma mãe que bebe, uma mãe que fuma, uma mãe que usa drogas. O que que ela está fazendo com esse filho? Ela está provocando trauma? Ela está aumentando a possibilidade dessa interpretação de trauma, né? De que, que o bebê não é bem-vindo, não é amado, porque o bebê, quando ele está na barriga, que a mãe está enchendo a cara de álcool, ela está se drogando, ela está, né? Um ambiente ali com muita briga, muita confusão. Esse ambiente bagunçado vai fazer com que aconteça. É óbvio que o bebê, a chance dele interpretar um trauma é muito maior. Mas às vezes o bebê, gente, ele tá num lar que ele é muito amado, ele é muito querido. Às vezes o máximo que aconteceu foi um susto. Na hora que você descobriu que estava grávida, levou um susto, ele falou, meu Deus, né, tô grávida, tal. Às vezes o máximo que foi esse susto. Gente, e dependendo de como a criança interpreta, aquilo pode ser o trauma que ela vai viver. Por isso que trauma de útero, não adianta vocês querer correr, agendar sessão para os meninos de 3 anos ou 6, porque não é assim que vai resolver. Sabe como que a gente começa a resolução? Quando você, adulto, começa a olhar para você e a partir, depois que eu falei desde o início, qual que é o nosso alinhamento? Nosso alinhamento é, eu sei que você está doido para olhar para os seus filhos e resolver os problemas deles, mas primeiro olha para você, porque você foi esse bebezinho dentro do útero primeiro. Então, o que que eu vejo acontecer o tempo todo? Quando a gente está falando de trauma de útero, a gente está falando de uma época que a gente não lembra. Só que nós não lembramos conscientemente, mas o seu corpo ele lembra. É igual eu falo da introdução alimentar, né, gente? Alguém aqui lembra da sua introdução alimentar? Alguém aqui lembra o dia, o fatídico dia, o maravilhoso dia em que você estava só no leitinho e de repente a mamãe resolve te dar ali uma maçã, uma bananinha ou uma sopinha? Alguém lembra desse dia? Deixa eu ver se alguém lembra, porque vai que, né? De repente aparece alguém aqui que fala, né? Vai que alguém lembra. E eu não tenho a mínima noção do que aconteceu na minha introdução alimentar. De jeito nenhum. Eu acredito que, né, nós não vamos encontrar alguém aqui que lembra da sua introdução alimentar. O máximo que você pode saber é a história. Mamãe contou que na minha introdução alimentar foi fácil, foi difícil, mas eu acredito que a maioria aqui não lembrou da sua introdução alimentar. Não lembro nada da minha infância, muito menos de quando era criança. Mire, o seu sistema de alerta, ele roubou essa informação. Não é porque você não lembra da sua infância que ela não existiu, entende? Mas ela está aí dentro de você e ela dá sinais o tempo todo.
Minha mãe contou que eu não gostava de comida. Ô, Creuza, como é que você não gosta de comida, Creuza? Olha aí. Eu vou te falar uma coisa. A gente só sabe das histórias, né? As histórias a gente vai lembrar, igual a Creuza contando que a mãe falou. É, e eu era aguada. O que é uma pessoa aguada, Creuza? Cheia d'água? Como assim? Quem- O que é uma pessoa aguada? Eu acho que fica de olho na gulosa, não é? Tô É morrendo de gulosa, medo. Creuza? Você tem que falar que é uma pessoa aguada. Não sei o que é uma pessoa aguada, não. Em Minas, a pessoa que fica aguando do outro é aquele que fica de olho comprido, né? Não teve Ah, ó, desejo, teve vontade de comer. não teve desejo, não. Vamos É, ficar pra gente assim. Eu não eu não sei o que é uma pessoa aguada, não. Deve ser uma. Ah, ó, teve vontade de comer e não teve o Desejo desejo realizado. realizado. Eu brinco assim, quando eu tô aguada, eu falo que eu tô com verme. Eu falo, nossa, eu tô com verme de comer tal coisa, né? Então deve ser mais ou menos nesse sentido. É aquela pessoa que tem aquele, né, o desejo. Mas a gente não lembra, mas não significa que esse dia não existiu. Eu não tenho nem informação de como foi a minha introdução alimentar. Eu gostava de leite e eles não me deram. Ah, Hum, tá vendo? Aí ficou cheio de vontade. aguardo. Pronto. Isso daí, ó. Só que olha que interessante. Você já tinha nascido, você já tem a informação. Ali, quase morri. Você tinha informação, você tem a informação, você não lembra do que aconteceu, né? Isso não está na sua lembrança. Mas isso daí, por exemplo, é uma coisa de se trabalhar, né? Se chegar, por exemplo, alguma questão que envolve isso daí, a gente consegue trabalhar. Sabe qual que é o grande problema? É tipo uma criança que está vendo a outra comer. Isso, entendi. Sabe o grande problema dessa infância dentro do útero, por exemplo, é que nem a mãe tem informação. Ela tem informação assim: ah, quando eu estava grávida de você, eu tive um susto. Né? Vou dar o meu exemplo. Quando eu estava grávida do meu caçula, o meu pai passou por um problema de saúde muito sério. Meu pai teve uma trombose na época, quando eu estava grávida do meu caçula. E eu levei um susto muito grande, porque o meu pai ficou numa situação de saúde muito complicada. E eu levei um susto, né? Indo em hospital, vendo, né, o que estava acontecendo com a saúde dele, se operava, se não operava, aquela coisa toda. Eu levei o quê? Eu levei um susto, né? Tem pessoas que bate o carro e que acontece tal coisa. A interpretação é de quem? É minha. Eu sei que aquilo aconteceu. Pode ser que tenha bebê que não tenha a mínima noção daquilo que aconteceu. Pode ter bebê que simplesmente vira e não foi nada, mas tem bebê que acha que aquilo é acionado o seu sistema de medo. O grande problema, gente, é que isso acontece na fase adulta, com sintomas. Eu vou contar uma história para vocês. Eu nem sei se ele está aqui hoje na aula, mas eu vou falar um pouquinho dele, porque que eu quero dar o exemplo dele. Porque eu acredito que vocês vão conhecer bem de pertinho a história dele. Eu tenho um cliente muito querido e ele chegou para mim, olha que interessante, ele chegou para mim para um atendimento de casal. Era ele e a namorada dele. Eles vieram para o processo terapêutico e querendo o atendimento para o casal. E eu fiz uma coisa muito errada, muito errada. Eu comecei o processo terapêutico com os dois. Quem faz terapia comigo sabe que eu não faço o casal junto na mesma sessão. Para eu fazer o casal junto é porque eu já conheço o casal e eu quero resolver alguma coisa pontual. Mas principalmente início das sessões, eu não faço junto. Eu faço, primeiro eu converso com um e a outra sessão é para o outro. Então, não faço, porque eu viro juíza de eu viro juíza deles brigando, né? Eles começam a brigar e eu fico só assistindo. Aí eu falo, gente, não compensa vocês me pagar para ficar assistindo. E esse casal chegou para atendimento, eu atendi ele primeiro, depois eu atendi ela. E lá pelas tantas sessões, ela virou para mim e falou o seguinte, ela falou, Ingrid, eu acho que a gente está pondo muita força no relacionamento que ele já sabia que não ia durar. Aí eu olhei e falei, não, ninguém namora para terminar, né? Como assim? Aonde que eu errei, gente? Eu esqueci de perguntar quanto tempo os dois estavam juntos.
E eu fiquei de cara, porque como eu comecei atendendo ele, e eu esqueci de fazer essa pergunta, e ele trazia muita informação, ele trazia muito, sabe, que ela era a pessoa da vida dele. Gente, na minha cabeça, eles estavam juntos há muito tempo, e realmente eu errei, tanto que hoje é uma regra. Primeira coisa que eu pergunto é quanto tempo que eles têm junto. E ele colocou tanto tempo, tanta, sabe, tanto amor naquelas sessões, e eu esqueci. Aí ela pegou e falou: não, Ingrid, não tem nem 3 meses que a gente se conhece. E detalhe, ele já sabia que eu não ia ficar, que eu ia embora do país, que nem aqui eu ia ficar. Aí eu olhei e falei assim: tem alguma coisa acontecendo? Porque ele tá com nível de intensidade muito grande. E aí foi onde eu falei para ele, falei, olha, para mim tem alguma coisa acontecendo que não é sobre relacionamento. Para mim, o que está acontecendo é sobre você, a sua percepção. Vamos entender o que está acontecendo? E dentro desse processo, nós encontramos. Quando eu fui na infância, eu sempre vou, né? Vamos na infância, o que que aconteceu? Gente, um pai e uma mãe super presente, temente a Deus, uma família que você olhava, não dá para encontrar nenhuma brecha de falar assim, ah, teve alguma coisa aqui. Não, não achei nada. Porém, é, nós descobrimos um trauma de útero, nas perguntas, no nível de intensidade. E existe um trauma de útero, gente, que ele é chamado de trauma do gêmeo sobrevivente. Aí você fala, "Ixi, é a grávida que ela engravidou e ela sabia que estava grávida de dois e perdeu um e um ficou? Sim, isso dá trauma de gêmeo sobrevivente também. Eu vou explicar melhor sobre isso. Só que a maioria, uma grande maioria, não é pouca, tá, gente? Das gestações, elas começam gemelares. É porque a gente hoje não tem, dentro da medicina tradicional, equipamento que comprove ainda esses nossos estudos com máquinas. Então, por exemplo, a gente não consegue hoje, por exemplo, você vai fazer o ultrassom e precisa estar com mais ou menos 8 semanas para você escutar o coraçãozinho. Então, gente, 8 semanas dentro de uma barriga é muito tempo. É muito tempo, porque imagina a velocidade que ocorre dentro do útero, ela não é a mesma velocidade que ocorre aqui fora. O tempo dentro do útero, ele não passa 24 horas aqui, ele é muito acelerado. Tanto que se o feto dentro do útero, ele crescesse na velocidade que ele cresce dentro do útero, se ele continuasse crescendo, vocês sabem o que que ia acontecer? Nós seríamos gigantes. Nós teríamos, sei lá, era milhões de metros de altura, não era, era quilômetros mesmo. Por quê? Porque a velocidade do útero ela é tão rápida, tão rápida, tão rápida, que o tempo é como se o tempo corresse diferente. Então, imagina um bebê que ele é fecundado, aqui ó, o bebezinho, o óvulo, o espermatozoide vem aqui e tuf, vem um nenenzinho. No outro aqui também, vem outro nenenzinho. Esses aqui, ó, são irmãozinhos gêmeos lá dentro. Eles ficam um dia junto. Um dia junto dentro da barriga, gente, é uma eternidade. E detalhe, é tudo o que eles viveram ali dentro. O que começa a acontecer? Esse material genético aqui, tem mãe que tem sangramento no início da gestação, e os médicos falam assim: ah, é normal, foi só um sangramento. Porque não tem informação suficiente hoje para pegar e entender que aquilo ali já é um aborto. Ah, é só sangue, é só material genético, porque é tudo muito pequenininho, gente, é tudo muito microscópico. E as máquinas hoje de ultrassom, por exemplo, só vai pegar quando já está ali escutando o coraçãozinho. Só que como o neném já é consciente desde esse processo de concepção, o que que começa a acontecer? Aqueles irmãozinhos, eles vivem uma vida ali dentro daquele útero, uma vida curta, mas é a vida que eles têm, é tudo que eles têm. Detalhe, aqui tem troca de informação, de sensação. Por que que eu tô falando para vocês disso? Tô voltando no caso do meu cliente, pra vocês entenderem o tanto que isso é sério. Ele falou, eu falei assim para ele, eu falei, olha, você tem um trauma que nós chamamos de trauma de gêmeo sobrevivente. Você não veio sozinho ao mundo. No meio do caminho, o outro irmão ou a irmã foi embora e você ficou. E ele começou a chorar, gente, como pensa um rapaz, um engenheiro.
Ele chorou como se fosse menino. Ele chorava, ele chorava. Ele tinha uma sensação, ele falou assim, é como se estivesse arrancando um peso aqui de dentro, porque dentro de mim, ele falou assim, nos processos terapêuticos que eu fiz, a minha última terapeuta virou para mim e falou assim, você busca um amor, como que era a palavra que ele usou? É como se ele estivesse buscando um amor que não existisse. Só que ele buscava, ele refletia isso nas mulheres, nos relacionamentos que ele tinha. E aí ela mesma falou para ele, falou assim, olha, você está buscando um tipo de relacionamento que ninguém nunca vai conseguir te entregar o que você precisa. É como se estivesse buscando algo assim muito intenso, com muito. E quando ele ia namorar as meninas, parece que aquilo não gira. Ele ia muito intenso para aquela relação. Ele ia para aquela relação com nível de intensidade muito grande. E no final as meninas até assustavam. Falavam, meu Deus, esse rapaz, ele é muito intenso, né? Essa menina, por exemplo, gente, eu comecei a tratar eles como se eles já tivessem, sei lá, uns 10 anos juntos, de tanto que a energia dele, ele trazia para mim como se fosse a mulher da vida dele, que fosse ser a mãe dos filhos dele. E de repente ela tá assustada, ela tá assim, Ingrid, tem 3 meses que a gente se conhece, ele tá indo com muita sede ao pote, que isso, é um tipo de cobrança que não existe para 3 meses. De um namoro que eu já falei para ele que não era nem um namoro. Ela nem assumiu, mas ele tava de corpo, alma e tudo, e entregue a esse relacionamento. Da onde que veio essa, essa informação, essa bagunça emocional dele? A pessoa que ele buscava não é a mulher aqui fora, era a pessoa que estava com ele dentro do útero. Dentro do processo dele, existe uma forma que eu trabalho, que eu ensino como que a gente faz esses acessos, e ele percebeu que era uma menina, era uma irmã que ia vir com ele. A sensação. Gente, a gente tem acesso a essa informação? Tem, porque o seu corpo tem essa informação. Gente, isso não é místico, não é um espírito que está contando isso, não tem nada de misticismo nesse negócio. O seu corpo tem essa informação, isso ficou registrado. O que a gente não tem noção é de como acessa. Minha mãe levou uma picada de cobra no pé quando estava grávida de mim. E no dedo da picada é o mesmo que o meu tem uma formação menor do que o normal. Olha que interessante o que o Flávio está falando. Aconteceu aqui, o bebê teve a percepção. Gente, vamos pensar comigo. Só pensar. Se tudo que a mãe come, o bebê come. Se tudo que passa pela mãe, o bebê sente, tudo que a medicação ela não pode porque vai para o bebê. Se tudo usa ela através para chegar no bebê, o que vocês acham que a parte emocional não ia acontecer também? Detalhe, esse rapaz que eu estou contando para vocês o exemplo dele, é, fez muito sentido quando ele entendeu o que que era o trauma do gêmeo sobrevivente. O gêmeo sobrevivente, gente, isso é só um dos traumas de barriga, de útero, tá? É só um dos tipos de traumas. Tem um monte de tipo de trauma. O que que eu falo geralmente para os gêmeos sobreviventes? Eu falo assim, vai lá no seu guarda-roupa e dá uma olhada. Geralmente tem 2 blusas iguais, 2 sapatos iguais, dois não sei o que igual. Ele compra tudo em par. Aí ele só troca. Ah, não é porque eu gosto demais, eu só troco a cor. Não, é porque lá dentro a informação que tem é que eu tenho que fazer tudo para 2. Eu passei com você nesse processo de gêmeo sobrevivente. É muito real a sensação e o vazio. É porque o corpo sabe que veio ali. E lembra quando eu falei para a Cris assim, ó, eu falei assim, vai lá no seu guarda-roupa. Ela falou, tá, tem nada não. Quando é fé, veio ela com as fotos. Pelo amor de Deus. Ó, a primeira coisa foi o guarda-roupa. Tudo 2 ou 4, tá vendo? Ela comprava tudo dobrado ou dobrado para os dois, entende? Então era 2 saias ou 4, era 2 sapatos ou 4, era tudo assim, ó. O gêmeo sobrevivente, ele trabalha por 2, geralmente ele tem 2 profissões, ele vive por 2, ele come por 2, ele vai fazendo o processo como se ele tivesse em dívida com a outra vida que se foi, porque a grande maioria se sente culpado. Imagina você dentro da barriguinha da mamãe, percebendo tudo aquilo acontecendo e o bebezinho, tchau, tá indo embora. Foi embora. O que ficou, tá pensando? Gente, a grande maioria tem uma sensação de dívida muito grande e uma culpa, não se sente merecedor. Por quê? Porque aquele útero, ele passa a virar um túmulo. Ele passa a virar um túmulo.
Olha que situação. Ele passa a virar um túmulo. Então, tem que cuidar? Tem, porque senão você vai ficar trabalhando por dois, vivendo por dois. Ingrid, quem começou a gemelar também e tem a notícia de que o outro foi embora, também tem trauma de gêmeo sobrevivente. Nítido, nítido. Eu já peguei processo em que eu falando isso, a mãe falou, gente, eu tinha dois nos ultrassons, eu sabia e eu perdi, inclusive o bebê já tinha até nome. Eu falei, o filho tá sentindo isso, tá todos esses sintomas, sintoma de trauma de gêmeo sobrevivente, tá? E quando a gente tem um aborto e depois uma gravidez normal, o bebê da gravidez normal, ele foi gerado no túmulo do irmão ou da irmã que se foi. Bom, essa criança que foi gerada no túmulo pode ter sensações? Pode. Ela pode ter alguma coisa que ela enfrenta na vida dela hoje que é um trauma de útero, que ela percebeu naquele túmulo lá vazio. Minha família tem vários casos de criança gerada no túmulo. E a sensação de morte, de luto, de tristeza, de depressão, de parece que tá tudo ruim, porque era a informação geracional que estava dentro do útero. Gente, coloca amor nas minhas palavras. Vou até respirar aqui, peraí. Tomar uma aguinha. É tudo igual? Não, eu não tô pondo um igual, eu tô falando que existem várias dessas possibilidades. Ó, ela chora do nada e fala por que que ela veio ao mundo. Ela já tá carregando o quê? O fardo daquele lugar que ela entendeu. Ela pegou sensação e emoção ali, às vezes que ela não é bem-vinda, que ela não foi amada, ou da dor do luto. A grande maioria carrega um peso de culpa, como se ela estivesse devendo, entende? Peraí que eu vou ler as histórias de vocês. Meu Deus, será que que isso aconteceu com a minha mãe? Eu gosto de comprar sempre dois, quando eu gosto do modelo. Observa, tá? Tem mais sintomas que a gente olha. Na realidade, a gente faz até exercício para isso, tá, gente? Eu tô dando informações, mas é muito pouco tempo para muita informação. E aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão ter mais informação sobre isso, tá? Sou bebê arco-íris, antes de mim, minha mãe perdeu um bebê. Já estava com 6 meses de gestação. Então, você, Daniele, o que que acontece com você? Os bebês arco-íris, eles carregam algumas coisas. Lembra? Não é só uma percepção, tem várias. Às vezes o bebê arco-íris, ele tem um trauma que geralmente ele pode carregar também. É o trauma que a gente chama de fetoterapeuta. Quem que é o fetoterapeuta? É aquele bebê que viu que o útero da mãe tinha tanta dor, tanto sofrimento, e ele percebe aquilo e ele interpreta que ele tem que salvar a mãe. Então ele nasce, às vezes até mais cedo, às vezes até fora de hora, ele nasce com aquela percepção de que eu sou obrigada a ser o terapeuta da minha mãe. E na realidade, a gente chama de fetoterapeuta porque é nessa fase que tem a percepção, mas é aquela criança boazinha, que não pode dar trabalho para a mamãe, que tem que obedecer muito, porque vai que a mamãe, sabe, ela fica triste. Eu não quero mais ver a mamãe triste, porque eu senti toda a tristeza da mamãe. Eu não quero que a mamãe seja triste, que a mamãe seja. Nossa, eu tenho que fazer tudo para agradar a mamãe. E aí, na vida adulta, é aquela pessoa que cresce e não dá conta de falar não. Ela acha que tem que agradar todo mundo. Tudo é muito pesado para ela. Tudo, ela carrega o mundo nas costas dela. Geralmente, fisicamente, ela vai dar muita dor nas costas, muita dor nos ombros, muita dor na lombar, porque ela está sempre carregando tudo, ela está sempre fazendo tudo do jeito que todo mundo quer, porque ela aprendeu desde o útero a ser a terapeuta de todo mundo. Boazinha, como sempre. Só dormir com um travesseiro na barriga e segurando a barriga. Você só dorme assim, Isabelle? Agora entendo porque minha filha é assim, foi gerada no túmulo como eu. No meu caso, minha mãe tinha acabado de ganhar meu irmão. Descobriu que estava grávida de mim. Ela ficou triste porque estava passando por um processo difícil com seu pai, provavelmente, né? Que bebia muito. Além de ter dificuldade para criar meu irmão, porque ela. Deus, o trem tá passando rápido aqui. Além de ter dificuldade para criar meu irmão, porque ela tinha acabado de se tornar mãe de primeira viagem. Qual trauma pode estar envolvido? Vai depender muito da sua interpretação. Se você veio uma menina boazinha que tinha que ficar quietinha, você pode ter percebido que estava pesado para ela.
Mas também você pode ter percebido uma rejeição, que você não estava sendo bem-vinda, que você não estava sendo amada. Então, poderia muito vir desse sentimento de rejeição, tá? Então, aí vai depender da interpretação, tá? Eu sempre disse para minha mãe, por que eu nasci? Se eu pudesse escolher, diria para não nascer. E aí, por exemplo, no seu caso, Lisana, aquilo que eu já te falei, eu sempre suspeitei que você é gêmea sobrevivente, pelos sintomas, pelas coisas, do jeito que você vive e a forma que vai levando às situações, esse vazio. Sabe por quê? Porque geralmente o gêmeo sobrevivente, ele viu a possibilidade de ir embora. Então, geralmente, eles têm uma baixa energia de vida. Tá? Por quê? Porque viu a morte de perto. Eu falo que o gêmeo sobrevivente, ele tem essa questão da baixa energia de vida, de, ai, será que se eu morrer é lucro? Ai, podia ir embora, podia morrer, ver logo o que tem do outro lado. Por quê? Porque ele enxergou antes de todo mundo uma possibilidade que, às vezes, os outros bebezinhos não teve essa interpretação, tá? Então, o gêmeo sobrevivente, e, gente, é só uma das questões, tá? Tem muitas questões que a gente precisa trabalhar. Não estou dando diagnóstico para ninguém. São as percepções e tem que ser avaliado. Porque quem tem a resposta não sou eu. Quem tem a resposta? O seu corpo tem a resposta. É isso que a gente precisa acessar. Quando eu nasci, foi parto normal, mas não prematura. Minha mãe teve uma hemorragia tão grande que quase morreu. Aí, ô Daniela, isso daí é dor de, pode ser, você pode, se a gente observa se tem trauma de parto. Vamos supor que no dia que você nasceu, foi um parto normal, você quis nascer, não foi prematuridade, só que a sua mãe passou um risco iminente de morte. Você sentiu toda aquela energia, aquela frequência de que existia um grande risco. O que que acontece na vida adulta? Na vida adulta, você pode ter dificuldade de partir. O que que é partir? Sair da vida de solteira e ir para a vida de casada. Isso é partir. Você sai de uma situação e vai para outra. Sair da CLT e abrir o próprio negócio. Isso é partir? Lembra que partir é sempre quando eu saio de um estado e vou para outro, né? Então, o que que é um parto? É eu sair do útero e partir para a vida aqui fora. Então, quando a gente tem trauma de parto, que é bem dessa transição do útero para a vida aqui na vida real, digamos assim, né? Óbvio, não que no útero não seja real, né, gente? Mas aqui na vida palpável, né? Esse trauma de parto, ele também existe muito, tá? Temos muito tipo de trauma de parto. Por exemplo, com risco iminente de morte, pode ser que você tenha dificuldade de tomar decisão, procrastinação, tudo isso pode vir desse tipo de parto, tá? O travesseiro me acalma como se estivesse me dando proteção. Isabelle, então vamos lá. É, geralmente isso está dentro do útero, tá? Olha como é que o bebezinho fica dentro do útero, ele fica em posição fetal. Geralmente, eu vou falar geralmente aqui 200 mil vezes, porque eu não estou dando diagnóstico para ninguém. Geralmente, pessoas que se aliviam em posição fetal, que na hora de dormir gosta de ficar emborcadinho, igual um corozinho assim, abraçando o travesseiro, bem aconchegante assim, tem o quê? Tem trauma de útero. Era a forma que o neném conseguia se automaternar e se acalmar por um medo, por um susto, por uma interpretação. Ai, gente, mas todo mundo gosta de ficar assim. Não, tem gente que não gosta de ficar assim. Quando a gente vê pessoas que dormem assim, a maioria, geralmente, vou falar geralmente de novo, é trauma de útero, tá? Nunca tive o positivo da gravidez e sinto falta de alguém que eu não conheço. E detalhe, Isabelle, você já viu como é que os gêmeos ficam dentro do útero? Dependendo do tempo de gestação, se eles for univitelinos, por exemplo, eles vão se aproximando e eles têm mais simbiose do que com a própria mãe. Olha, vou dar um exemplo para vocês. Meu pai e minha tia são gêmeos. Eles não são, óbvio, né? Por ser um homem ou uma mulher, eles são de placenta diferente ali. Teve um dia que eu estava na casa da minha tia, eu olhei para minha tia chorando. Aí eu olhei e falei, tia, o que que foi? Ela, eu não sei. Aí deixa eu ligar pro meu pai. Falei, pai, tá tudo bem aí? Não! Ou seja, ela na minha frente, dando sinal que meu pai não estava bem lá do outro lado.
Por quê? Isso porque não são gêmeos idênticos e a sensibilidade, a união do gêmeo é muito grande. Então, o que começa a acontecer? Quem é gêmeo sobrevivente, ele sente falta de alguém e aí eles vão tentar colocar isso na relação. Será que é um filho? Será que se eu tiver um filho? Um monte de gente busca isso achando que é no filho. O filho nasce. O vazio continua do mesmo jeito. Aí a pessoa vai para a igreja, ela conhece Jesus. Ah, esse vazio na sua alma é Jesus. A pessoa se converte, aceita Jesus e tal. Aí ela, mas o vazio continua. Não, tá ótimo, Deus mudou minha vida, aconteceu muita coisa. A parte espiritual, ok, foi graças a Deus, deu tudo certo. Mas a pessoa vira, "Ixi, mas ainda tem um negócio. É porque não é no espírito, é na alma. E tem essa informação. Por quê? Porque temos um trauma sim envolvido, tá? É, fui uma bebê grandona, fui uma bebê pig, como assim? Bem pequenininha, né? Nasceu com 1,8 kg e foi para incubadora. Ah, aqui, ó, incubadora, Lisandro. Incubadora é outro tipo de trauma, tá? Imagina você nascendo, doidinha para ir para sua mãe e está dentro de uma máquina. O que você acha que a criança interpreta? Você, sendo adulto, se coloca no lugar de um bebezinho que acabou de vir ao mundo, você tá doidinho para ir pro colinho da sua mãe e de repente você tá dentro de uma máquina. Conta para mim o que vocês acham que vai acontecer. Durante a minha gravidez, minha mãe vivia indo para o hospital. Era gravidez de risco. Na verdade, minha mãe não poderia engravidar por conta do problema cardíaco. Eu tô pulando vocês aqui, é só para me ler o da incubadora aqui para vocês para ver, ó. Quando eu fui embora, as enfermeiras falaram: leva essa bomba embora, porque eu chorava muito desde bebê. Olha só para você ver. Você não lembra, você não viu a enfermeira falar que você era uma bomba. Mas você trouxe essa informação porque a sua mãe trouxe. E lá naquele tipo, no sentimento, quando a sua mãe ouviu isso, a frequência que a sua mãe estava vibrando, o medo de levar a bomba para casa, você interpretou aquilo. Então você pode se sentir rejeitado o tempo inteiro, que as pessoas estão te rejeitando, que os seus colegas de trabalho te rejeitam, que as suas amigas te rejeitam. Da onde que vem o sentimento de rejeição? Porque você é uma bomba, você é um problema. Aí você vai trabalhar, aí a sua equipe vira para você e fala assim: você é um problema. Você é um problema. Você não está vendo que você é uma bomba? Você percebe como aquele sentimento ele continua? E se você não se posiciona contra esse problema, entende que você não é uma bomba, que você não é um problema, você vai ficar acreditando o tempo inteiro que você é esse problema. Deixa eu voltar ali. Pronto, ó. Ela falou assim. Peraí. É que agora tá difícil de acompanhar aqui. Minha mãe separou do marido e descobriu que estava grávida de outra pessoa que ela se envolveu. Foi embora para outro estado com os irmãos e só contou que estava grávida quando estava de 6 meses. Gente, a percepção e o medo dessa mãe. Pensa o medo dessa mãe em a galera descobrir. Vocês me contaram, gente, sobre algumas histórias de vocês lá no Instagram que eu pedi, né, para vocês me contarem lá. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vi todas, eu gravei vídeos, tá? Eu vou postando esses vídeos ao longo dos dias aí, mas eu postei para ajudar vocês melhor sobre isso, tá? Mas imagina o medo dessa mãe. E, gente, quando a mãe sente medo, o útero ele contrai. Aquele lugar que era para ficar bonitinho, gostosinho, macinho, o bebê ficar lá de boa, aquele útero comprime, aquele útero fica complicadíssimo, ele fica um ambiente hostil para aquele bebê. E aquele bebê, ele sente o seguinte, está acontecendo alguma coisa com a minha mãe. Só que o bebê, ele é egocêntrico. O bebê, o que que acontece com o bebê, gente? Ele não sabe que tem 7 bilhões de pessoas aqui fora. Ele pensa o seguinte: a mamãe está sentindo isso? A culpa é minha. Nasce em você uma culpa tão grande, que você provavelmente é daquelas pessoas que, se você tiver, você tem culpa de desfrutar seu próprio dinheiro. Às vezes você está desfrutando do seu dinheiro, sei lá, você está numa praia e você vai tirar uma foto e vai postar: olha, estou na praia desfrutando do meu dinheiro. Aí você pensa assim: ih, não vou postar não, porque o povo vai ver e vai achar. Aí começa as caraminholas na cabeça. Por quê? Medo de desfrutar do seu dinheiro por culpa do que o outro vai pensar que você está fazendo com o seu dinheiro.
E aonde que isso nasceu? Na culpa que você carregava dentro da barriga da sua mãe, porque sua mãe estava sentindo um monte de coisa e você achou que a culpa era sua. E aí hoje você não desfruta. Inclusive, de forma inconsciente, você se livra até do dinheiro. Porque se o dinheiro passar na sua mão e você não tiver para quem gastar, você não precisa ter culpa de que você tem dinheiro. Aí você some com o dinheiro, inconscientemente, por conta desse nível de culpa. E pensa, imagina isso? Eu uso de alguma pelúcia ou naninha para dormir até depois da vida adulta, que traz sensação de conforto e segurança. O que pode significar? Maria Eduarda, se na fase já de infância a sua mãe te ensinou, ao invés de se conectar com ela para dormir, você se conectou com a naninha, isso é falta do maternar. Você ainda busca resoluções com a sua mãe, como se a criança que você foi ainda buscasse da sua mãe o carinho, o aconchego, a proteção. Como a sua mãe não conseguiu te entregar isso, e eu não estou culpando a sua mãe, porque são meios, né, que a mãe tem ali para conseguir pôr a criança para dormir, só que você interpretou que aquela naninha era a principal para você sentir segurança e conforto. Sendo que essa segurança e conforto vem do par pai e mãe. Quanto mais pai e mãe te traz esse conforto, quanto mais isso daqui fica confortável, pai e mãe, a criança fica tranquila e sossegada. E aí ela não precisa desses artefatos que a gente aprende a dar para as crianças hoje para facilitar o sono. Só que, na realidade, o que que a criança precisa é de pai e mãe conectados. É errado dar isso? Não, se for uma transição. Ou seja, se for ali pititinho, conforme a criança vai entendendo que ela está num ambiente seguro, ela vai largando isso. A sua mente ainda não entendeu que seu ambiente está seguro. Por isso que mesmo na fase adulta. Significa que é útero? Não, provavelmente não. Provavelmente foi na hora que você buscou conforto e segurança aqui fora, tá? Isso aqui está mais caracterizando percepções da sua infância do que do útero, tá? Eu queria ter tido meu filho em parto normal, porém tive que fazer cesárea, pois foi um parto seco. Pode gerar algum trauma no bebê? Ele teve que ser tirado com 37 semanas. Ana Cleia, não faço a mínima ideia. Por quê? Porque, repito, a interpretação é do bebê. Tem parte cesárea que a criança acha nada, zero interpretation de que deu um problemation. Então, deu algum problema? Não, você vê que aquela criança não tem nada que condiz com trauma de parto. Em compensação, tem partos normais que são extremamente traumáticos para o bebê. O bebê ficou 24 horas tentando sair, e aqui ele não rompia, e ele não conseguia fazer aquilo, e ele foi perdendo as forças, e ele foi. Então, tem parto normal que é mais traumático do que uma cesárea. O ideal seria um parto normal lindo, tipo assim, ó, pluft, né? O menino saiu ali, aquela coisa. Mas assim, vai depender da interpretação do neném. Se o neném interpretou que a cesárea foi ok, não tem trauma. Se foi, como que eu vou perceber isso? Na vida adulta, é na vida adulta que a gente vai vendo os sintomas. Um bebê, um adulto que passou por um trauma de parto, por exemplo, ele vai ter muita dificuldade de ação. A criança que passou por uma cesárea, ela precisou ser tirada. Então, peraí, não deixaram nem fazer força, não deixaram agir. Geralmente é uma pessoa mais dependente, que você tem que ir lá, pegar a pessoa e agir. Mas lembra do nosso acordo. Eu sei que a gente fica desesperado para curar os traumas dos nossos filhos, mas posso falar uma coisa para vocês? É uma coisa que eu falo sempre. Antes de tentar resolver o trauma do filho, resolve o seu. Os nossos filhos, eles não são conectados, os nossos filhos de 0 a 7 anos, eles não são conectados com o nosso adulto, eles são conectados com a nossa criança. De 0 a 7 anos, o seu filho com a sua criança, mãe. De 7 a 14, o seu filho conectado à criança do pai. Depois dos 14 anos que a gente começa a tratar, porque aí é ele lidando com os problemas dele. Se o seu filho tem para baixo de 14 anos, trata você primeiro. Depois que você tratar você, você vai ver que é incrível. Tem coisas que você não precisa ajustar nos seus filhos. Só de você se ajustar e vencer seus traumas, o campo cardíaco, que é a energia que sai do seu coração, traz cura para ele, sem você fazer nada. Gente, eu pego isso aqui 24 horas em atendimento. Cura a criança que você foi primeiro, que você vai fazer esse ajuste melhor para
Eles. Então, não desespere em procurar trauma no seu filho agora. Olha para os seus. E como é que foi a sua gestação quando você era o bebezinho? Porque isso agora a gente tem resultado palpável. Eu sei se você está ganhando dinheiro, se você não está ganhando dinheiro, se seus relacionamentos estão ruins. É essas coisas que estão ruins na sua vida é que a gente está investigando se pode ser um trauma de útero. Entende? Então, vamos focar no que vocês têm passado aqui hoje. Se você já está fazendo terapia, se você busca e viu que não tem nada na infância, por isso que a gente está aqui, para investigar se pode ser trauma de útero, tá? Vamos lá. De nada. Eu nasci de 6 meses, fiquei na incubadora. Gente, incubadora é a maior sensação de abandono. É só, né? Sozinho, com um bando de gente. Por mais que pareça que tá quentinho ele dentro do negócio, mas ele não tem O aconchego de mãe, né? aconchego, não tem. Meu filho nasceu de parto normal e cordão umbilical enrolado no pescoço, nem chorou. Existe um trauma. Gente, vocês querem ver uma briga e confusão? É quando eu falo do trauma do cordão no pescoço. Porque as doulas que não entendem o que eu estou falando, entra numa briga comigo e fala que aquilo não existe. A gente chama de trauma de circular, né? Que é a circular no pescoço. Gente, o bebê não respira dentro da barriga, ele não estava sufocado, enforcado. Ele não respira, o cordão pode estar enrolado aqui. Ele não, para o bebê morrer de uma circular no pescoço, foi na hora do parto que o negócio demorou a resolver ali com o médico. Mas assim, ó, dentro da barriga, se não tem respiração, ele não usa aquilo ali para respirar. Ele usa o cordão, se tiver torcido ou com alguma coisa, ele usa para alimentação, para sangue passar. É outra coisa, ele não tá sem ar. Então a briga é, eu sei muito bem que a criança com a circular no pescoço não tá usando aquilo ali para respirar. Gente, mas a sensação de ter alguma coisa aqui, a sensação o bebê nem precisa ter nascido com a circular. Se dentro do. Como o menino para lá dentro, se ele percebe que passou aqui, o neném fica com isso aqui sensível. Tem gente que odeia roupa de gola alta, parece que tá sufocando. Tem gente que não gosta de nada prendendo aqui em cima, parece que tá sufocando. É porque aqui tem memórias traumáticas. Isso vai influenciar alguma coisa na sua vida? A não ser que você venda gola alta e precisa ser sua própria modelo na sua loja, não vai influenciar em nada. Mas isso é real. Se a pessoa falar, eu tenho agonia aqui, ó. Pode ter sido um cordão que a pessoa percebeu? Pode. Quando que o caso de circular fica pior? É quando a pessoa, às vezes, o trauma foi tão forte, a criança assustou tanto que ela sente que tem alguém apertando. Aí, essa sensação de aperto, a pessoa às vezes está dormindo, ela tem essa sensação de que tem alguma coisa apertando o pescoço dela, aí ela pode desenvolver um terror noturno, ela pode desenvolver um monte de outra coisa que vem por essa sensação. Só que detalhe, isso não é só físico. Eu ia entrar numa esfera aqui que eu não sei se eu vou entrar, não. É, mas só para vocês entenderem como é que isso funciona. Se lá atrás, na geração, lembra que eu falei do DNA, da genética? Se lá atrás a gente tem uma história, sei lá, houve um assassinato na família, eu tô caso extremo, tá, gente? Houve um assassinato na família que alguém morreu estrangulado. Isso daqui, gente, é a geração, isso aqui vai passando. Aquilo não resolveu, a família ficou com sentimento de vingança, ficou com raiva, aconteceu um monte de coisa aqui, e aquilo ali não foi resolvido, isso foi passando de geração em geração. Pode que uma circular de cordão só de passar aqui desencadeie coisas mais profundas? Pode, tá? Então, só para falar para vocês que eu tô dando uma pincelada nos traumas, mas a investigação maior, ela precisa de grandes detalhes e nuances. Lembra que eu falei? Além da informação epigenética, nós ainda temos o quê? A interpretação do bebê. E temos um compilado de questões geracionais que pode estar vindo, tá? Vocês estão enchendo de negócio aqui. Peraí, que eu me perdi aqui. Sente rejeição, não sentiu o calor da mãe depois que nasceu, o bebê da incubadora, né? Minha mãe teve que ir para casa e eu fiquei no hospital sozinha.
Vamos dar um exemplo. Vamos lá, um trauma de útero. O bebê ficou na incubadora, a mãe foi para casa e ela se sentiu sozinha. O que que vai acontecer, gente? É uma pessoa que ela vai se sentir sozinha o tempo inteiro. Ela vai achar que sempre precisa de uma amiga para ir no supermercado, ela precisa de uma amiga para atravessar a rua, ela vai respirar, ela precisa de uma amiga, porque cadê a amiga? Ela tem que falar com a amiga. E detalhe, e se não for amiga, ela às vezes transfere isso para o marido, ela transfere isso para alguém. É como uma pessoa que ela tem desespero de ficar sozinha, tá? Tem que observar isso daqui. Tenho a sensação de que não quis crescer quando estava no útero. Não sei se isso justifica o fato de ter nascido tão pequena. Justifica. Essa sensação não é mentira, tá? Essa sensação é extremamente real. A sensação de não querer desenvolver, tá? Mas acho que com todos os estudos e entendimento, eu não tenho essa sensação de rejeição forte mais. Ótimo, é essa a ideia. Quando você tem a percepção, o que que você faz? Aí você, sabendo que a sua tendência é ter um sentimento de rejeição, você passa a julgar o mundo de outros olhos. Antes, todo mundo te rejeitava. Agora você olha e fala: não, essa sensação é minha e não tem ninguém me rejeitando. Então, isso dói em mim. Mas não significa que está todo mundo me rejeitando. Peraí, deixa eu mudar o meu olhar. Aí você muda a sua postura, tá? Minha filha é muito emotiva. Ai, gente, vocês querem cuidar só dos filhos, né? Eu falo assim, ó, não cuida dos filhos, não. Vamos olhar para você, né? Só traz os filhos. Respira. Minha filha é muito emotiva, extremamente carinhosa, muito apegada, chega a ser dramática para algumas coisas. Ela tem TDL, pode ter alguma coisa a ver com a gestação? Então vamos lá. Pode, aqui tem muitos podes. Como ela é muito pequena, a gente não tem todos os sintomas e sinais. Aqui ela tá parecendo uma melancólica. Ela pode ser, isso aqui pode ser o traço de personalidade dela. Traço de personalidade quando a gente fala de temperamentos, temperamento ela traz é do útero. Então, dentro do útero pode sim ela ter percebido alguma coisa lá dentro. Então, pode sim ter alguma coisa a ver com a gestação. Só que dependendo da idade, se ela tiver menos de 14 anos, os sintomas, eles são muito, ainda não está muito amadurecido. Então, a gente não consegue dar um foco total, para o que ela acontece. A grande questão é, até os 14 anos, quanto mais você trabalha pai e mãe, mais ela melhora, tá? Da minha infância, eu só lembro das duas coisas ruins: o meu pai traindo a minha mãe e uma surra que levei de uma garota maior que eu. Tá vendo como é que a mente faz, gente? Se roubou o resto da infância e deixou só coisa ruim, que o negócio não foi fácil, né? Não colocou aqui, que é Como é que é? a questão da escassez. Ah, peraí que eu vou chegar lá. Tô lá na linha, ó. Minha mãe me contou que quando descobriu a gestação que me gerou, tinha medo do meu pai abandonar ela, devido às coisas que meu pai falava depois que meu irmão mais velho nasceu. Mas disse que quando ela soube da gravidez, ela ficou feliz, mas acredito que ela ainda assim sentia medo, porque eu me sinto insegura, insuficiente, sinto um vazio enorme, pensamento negativo, paranoia, vive lutando contra isso. É exatamente isso daí. Você percebe que o cenário não foi um cenário ruim. Era um cenário de medo, né? Que a mãe estava insegura, não tinha uma segurança, mas a mãe depois tomou, né? Falou, não, né? Estou com essa criança, fiquei muito feliz. Só que a criança interpretou insegurança, medo, tá vendo? Acho que não saberia lidar de forma positiva vendo os traumas que gerei nos meninos. Aqui é interessante vocês entenderem uma coisa, tá, gente? Você só faz os buraquinhos nos filhos porque fizeram buraquinhos em você. Então, se você se punir e se culpar por isso, é um caminho sem volta. Você sabe por que que é um caminho sem volta? Porque isso daqui não está no nosso controle. A gente não tem como controlar. Eu vivi isso com a alimentação do Lucas. Quando eu curei um trauma de infância que era meu, a alimentação dele melhorou. Eu nasci de 7 meses, prematura, pois a gravidez da minha mãe foi interrompida devido a um choque elétrico e fiquei muito tempo na incubadora. Olha isso. Aqui tem tanta interpretação, Ana Cléia, que a gente pode pensar o seguinte: eu posso olhar e perguntar para você o seguinte: olha o susto de uma gestação que chegou a ser interrompida, né? Precisou nascer por conta de um susto e depois uma solidão. Aí você vai reparar, se a sua vida é como se fosse o tempo inteiro assim, parece que tem um evento que acontece, que parece que é um forte impacto emocional, que é um grande susto, e depois vem uma sensação de estar sozinha. É essas nuances que eu quero que vocês percebam, tá? Eu estou passando por um processo de escassez,
por um bom tempo. Você acha que tem relação com o quê? Gente, escassez, ela é muito relativa. Ela pode começar no útero, pela sensação de, de medo, de impotência da própria mãe. Escassez é muito, muito amplo. Pode ser na infância, quando você percebeu que por algum motivo que se você tivesse, você era punida por alguma coisa. Escassez tem um monte de coisa para olhar, tá? Mas pode sim vir de trauma de útero? Pode. Não consigo ter uma vida financeira próspera. A maioria das vezes, quando a gente fala de vida financeira, a gente trabalha as 4 primeiras camadas. Lembra que eu falei para vocês no início da aula que nós temos 12 camadas de amadurecimento? Ok. Quando a gente fala de 12 camadas de amadurecimento, se eu não me amadureço nas 4 primeiras camadas, o dinheiro não chega. O dinheiro só chega da quinta camada para frente, que é a camada do adulto. Porque criança não sabe mexer com dinheiro. E essa camada do útero, gente, é a camada 1. Tem tanta coisa aqui, ó, para ensinar aqui, tem tanta coisa para a gente trabalhar aqui ainda, que a gente ainda tá aqui, ó, na camada 1. E na camada 1 eu nem comecei. Trauma de útero é uma coisa da camada 1. Então, o que começa a acontecer? Para o dinheiro fluir livremente em mim, e detalhe, não é só dinheiro só por dinheiro, a gente está falando da verdadeira prosperidade. Tem gente que é tão rico, que só tem dinheiro, mas não tem família, não tem relacionamento. A verdadeira prosperidade é quando isso aqui está tudo junto. Quando eu resolvo essas 4 camadas, tiro a minha criança da dor e deixo ela no modo adulto. Aqui o dinheiro começa a chegar. Entende? Então, eu não sei em qual camada que está a sua questão com o dinheiro, mas eu te garanto que se a gente resolve essa primeira, depois nós vamos passando passo a passo aqui, ó. Quando você chegar na quinta camada, você tem permissão para ter dinheiro, porque criança não tem permissão para ter dinheiro. Detalhe, criança não tem permissão para ter dinheiro e nem sexualidade. Geralmente, quem tem dificuldade financeira também começa a capengar na vida sentimental. Casamento meia boca, quer tremer ruim, sons. Aí o que acontece? Se o casamento melhora, perde dinheiro. Se ganha dinheiro, o casamento piora. Aí fica nesse lenga-lenga. Entende? O adulto saudável, ele precisa estar com essas duas pernas funcionando. Dinheiro e sexualidade, para você correr na vida. Por isso que se a gente não cuida das 4 primeiras camadas, gente, não vai, não é uma coisa que dura. Você oscila, uma hora você tem muito, uma hora você não tem nada. E a pessoa que sexualidade não tem a ver com sexo. Não, Ah, é é um verdade. pessoal novo aqui. É verdade. A Kelly tá me lembrando um negócio aqui. Gente, sexualidade não tem nada a ver com sexo, tá? Sexualidade é, é relacionamento saudável. Tem gente que sai fazendo sexo aí à torta direito, vendendo açougue, bife, vendendo açougue, vendendo bife, bife vendendo açougue vendendo bife. Isso não é sexualidade saudável, tá, galerinha? Então presta atenção. Na imersão de sexualidade a gente explica isso daí bonitinho, mas só para vocês entenderem, tá? Eu tenho pavor, sensação de estar com falta de ar. Pode ser trauma daqui, de cordão. Quando o bebê cai na hora do parto, nasceu sozinho. Gente, se ele interpretou que ele estava doido para nascer e desbravar a vida e vir, pode ter sido um trauma? Pode ser que não. Pode ser que vai ser um menino independente, um bebê que vai para frente, que vai fazer, que vai acontecer. Esperou ninguém nem para nascer. Então, ele pode ser muito independente. Se ele interpretou isso como uma coisa boa, lembra, nem só de trauma vive um útero. Pode ser que isso foi uma coisa boa para ele, tá? Você caiu, bateu a cabeça e chorou e foi um susto, aí tem que olhar, se foi um susto, né? O que é tudo ali relacionado com o que estava acontecendo. Realmente sempre penso que estou só. E depois que conheci Jesus verdadeiramente, eu sempre falo que só posso contar com Ele, pois vim sozinha e vou sozinha. Tá vendo, Ana Cléia? Mesmo com Jesus, você tá vendo que isso aqui não tem nada a ver com vida espiritual? Isso aqui não tem nada a ver com vida espiritual. Gente, nós somos corpo, alma e espírito. Isso daqui que a gente está tratando não é espiritual, isso daqui está na alma. Isso daqui são questões que nós temos que resolver na alma. E se a gente não resolve isso daqui na alma, a gente fica achando que é espiritual. E é onde a parte espiritual começa, inclusive, às vezes decair, que você fala, eu não estou bem com Deus, eu estou fraca na minha fé, e não sei o quê. E não tem nada a ver com o espiritual. Eu falo que nós usamos a parte espiritual para nos ajudar. Um processo de depressão. Eu sempre falo, vai orar, vai pôr sua fé em dia, vai se apegar com Deus. Porque o espírito fortalecido ajuda a alma. Mas, gente, o interessante mesmo é a gente cuidar da alma, né?
E eu sei, gente, que são inúmeras perguntas. Eu sei, igual a menina que falou, não esquece de falar da FIV. Gente, como que eu vou saber a interpretação do bebê? Depois que o bebê de FIV nasceu, a gente vai vendo os sintomas. E aí a gente vai percebendo o que que a gente tem que ajudar aquele bebê a se curar, ou aquela criança a se curar. Mas a interpretação, eu não consigo. A interpretação do bebê, a gente não sabe sem o sintoma, né? Então, olha que interessante. Você fala assim, ah, Ingrid, o que que acontece com a sensação do bebê que está em FIV? Eu tenho pacientes, tá? Que a mãe fez fertilização in vitro e, e a gente trabalhou muito cedo porque ela descobriu que o bebê já tem percepção. O que que acontece? Geralmente eles são bebês que eles têm muito medo de ficar sozinho. Por quê? Qual que é a sensação? Imagina você dentro vivendo, o mundo celular seu paralisado, mas você tendo percepção de vida. Sempre que alguém, sempre tá querendo brincar com um amiguinho, com um coleguinha, a mãe, às vezes, como às vezes a mãe não tem, não, é muito pequenininho, não leva esse convívio, chama a mãe o tempo inteiro, quer dormir com a mãe. É aquele bebê que ele sente muito medo de ficar sozinho, porque ele ficou muito tempo sozinho, na interpretação dele. Geralmente, FIV é isso, tá? Como saber em qual camada estou? Eu falo que as camadas, ela vai te dando sinais. Então, por exemplo, se você chegou numa camada onde a sexualidade e o dinheiro está reinando, está fluindo, eu estou falando que você vai ter dificuldade, trabalho, né? O dinheiro não vai dar em árvore, eu estou falando da vida fluindo. Sabe aquele plantio? Você está plantando mamão, você está colhendo mamão. Está fazendo sentido pelo tanto que você está trabalhando, o tanto que você está colhendo. Não é aquela coisa que você planta, 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 planta e a colheita nunca vem. Mas se você está vivendo uma vida onde sexualidade e dinheiro está funcionando, chegamos ali numa quinta camada. Mas aí você olha e fala o seguinte: é, pode ter alguma coisinha lá atrás para resolver? Pode. Geralmente é o que impede você ir para a sexta. O que que é a sexta camada? A sexta camada eu já estou desfrutando mais. Eu já consigo. Eu falo que deveria ser a camada da sabedoria, onde eu estou ali numa determinada idade, onde eu já estou ajudando, eu estou passando aconselhamento, e assim vai, né? Então, eu falo que é muito dos sintomas, tá? Doutora, eu fui gerada com um câncer no colo do útero. Minha mãe só descobriu quando nasci. Menos mal. Por quê? Já pensou se você tivesse lá dentro com o câncer dentro e ela percebendo? Entende? Que tinha um bebê, tinha um. Olha só, fui um bebê após um aborto. Então, olha, ela teve um aborto, engravidou de você. Você já pensou se ela descobre que tinha um câncer, o medo que você ia ser gerado? Ela já tinha o medo de te perder. Ela já tinha o medo de te perder. Aí, ainda tinha um câncer dentro do útero. Menos mal que ela não descobriu, tá? E ela morreu quando eu tinha 3 anos. Não fui amamentada e me identifiquei com algumas coisas que a senhora está falando. Pode explicar um pouco de quem é gerado no meio de alguma doença? Na realidade, igual eu tô te falando, a sua mãe não sabia da doença. Aqui, o seu medo maior foi pela percepção do medo que ela tinha do aborto. Aqui é muito mais pelo aborto que ela sofreu e pela sensação de você estar sendo gerado naquele túmulo, mas a percepção de doença, ela não teve. E a sua interpretação é muito pela interpretação dela. No caso, pelo que me contaram, ela tinha muito medo porque ela tinha um mioma. Ai, se ela já tinha um mioma, e aí ela tinha o medo de te perder, aí o medo é dobrado. Então, o que que você tem que olhar para a sua vida hoje, Maria Eduarda? O quanto de medo você carrega, o potencial gigantesco que você tem e que você não consegue ir para frente, porque você está com medo, você tem medo de evoluir. O que que é uma gestação? Uma evolução dentro da barriga, né? Então, se você tem medo de evoluir, de ir para frente, de fazer as coisas, pode ser dessa percepção da doença, tá? O mioma, por mais que eu não tinha dado o nome de câncer, o nome câncer assusta, né? Mas é uma doença. Pronto. Isso daqui a gente, ó, mesmo com os meninos, tem vontade. Gente, bebê de incubadora, que já nasceu prematuro, com peso baixo, é baixa energia de vida. Temos que trabalhar a energia de vida, vontade de viver, tá? E a mulher que teve vários abortos seguidos. Gente, é informação geracional, tem coisa que aconteceu com a família, vários abortos e de repente
Como é que eu vou explicar isso para vocês sem entrar numa área que vocês acham que é mais mística? Mas só vocês entenderem. Lembra que eu falei das informações epigenéticas? Quando fala de abortos seguidos, é porque tem coisa na árvore genealógica para resolver. E ali, gente, enquanto não resolve, gente, mas todo mundo já morreu. Eu não sei nem cadê meu pai, cadê minha mãe. Não tem problema, isso é resolvido em você, mesmo sem a gente saber o que que é os detalhes. São essas sensações que ficam, sabe, de lutos eternos, lutos perseguidos, um atrás do outro, de desistência. Como que eu vejo uma pessoa que ela está numa família que teve vários abortos um atrás do outro? Ela aborta projeto o tempo inteiro. Toda hora que ela vai abrir um negócio, aquilo acaba. Ela abre um negócio, acaba. Abre um negócio, acaba. Vocês entendem que o gerar, o abortar também pode ser na vida financeira? Quando a pessoa está em crise de riso, crise de choro, a mente muito longe, às vezes lembra, outras não. Muitas conversas desconectadas, isso é alma? Depende. Depende do que é isso daqui. Isso aqui, se for uma sensação meio de esquizofrenia, por exemplo, que é uma pessoa que ri, que chora, uma bipolaridade, geralmente está tudo na alma, tá? Só que ela tem sinais no corpo. Ela já está atingindo o corpo. Por isso que faz um exame médico com um psiquiatra, a gente já encontra o nome da doença, tá? Então, tem que avaliar. Minha mãe teve uma gestação antes de mim, que infelizmente ela teve que interromper porque ela não tinha coluna vertebral. De alguma forma, isso pode ter gerado algum trauma em mim? Sim, você pode ter interpretado. Vai depender dos sintomas que você carrega hoje na vida, tá? Sensação de solidão, de tristeza. Geralmente, alguém que é gerado depois de um aborto, uma sensação de tristeza, de inutilidade, de será que eu vou ser amada? Será que eu vou ser bem-vinda? Essas sensações que a gente começa a observar, tá? Minha tia também teve 3 abortos espontâneos antes de ter a filha dela. Essa filha aqui que a gente depois observa os sintomas, tá? Bipolaridade, excesso de ansiedade pode estar relacionado à baixa energia de vida? Pode. O excesso de ansiedade, você não quer viver aqui, você quer viver lá na frente. O que que você está querendo fazer com a sua vida? Sai correndo. Você quer acelerar, né? Você tinha 80 anos para viver, você quer viver em 20 dias. Você quer acelerar o tempo, fazer com que as coisas acabem rápido. Isso é baixa energia de vida. Ir embora rápido, acabar rápido, fazer tudo rápido. Ingrid, acho que você falou do que eu escrevi, mas a internet caiu. Minha mãe, durante minha gestação, teve muito medo porque meu primeiro filho, esse é o primeiro filho dela, né? Morreu no dia que nasceu. Ela disse que não queria ter outro porque tinha medo de perder de novo. Então, você pode ter sido gerada nesse medo. Olha só, qual que era a sensação da sua mãe lá? Medo de seguir em frente, medo de continuar a vida. Então, o que que começa a acontecer? Você pode ter internalizado essa sensação. Então, você tem que olhar se você tem esse medo de seguir em frente, de dar os próximos passos, de fazer alguma outra coisa, tá? Vamos lá, vou reformular. É uma mulher que teve aborto espontâneo um atrás do outro. E essa mulher nasceu prematura de 8 meses. Na gestação dela, ficou mês de repouso para não perdê-la. E a mãe teve aborto antes de engravidar dela. Isso tem ligação? Tem. Gente, uma coisa que eu vou falar para vocês e repito: tudo que não é resolvido numa geração, vem a próxima para resolver. Então, aqui tem vários tipos de interpretação desse trauma, tá? Vários. Mas, como eu não sei da história completa, mas isso aqui é muito característico. O pessoal fala que isso é genético. Ah, isso é genético, a fulana perdia muito filho, a filha dela vai perder muito filho também. Isso não é genético, isso é epigenético. Coisas emocionais não se resolveram lá que estão sendo resolvidas aqui, tá? Minha mãe tá na live também, ela pediu para enviar a história dela. Então vamos lá. Minha mãe tentou me tirar com 6 meses de vida. Ela nunca quis ter filhos. Já tinha tirado antes de mim, e graças a Deus estou aqui. Só que carrego coisas dentro de mim que não consigo entender. Eu, antes da minha filha, engravidei de um menino e com 4 meses foi descoberto que ele havia ancefalia e eu tive que tirar. Sofri demais com isso e quase não quis ter a minha filha com medo da segunda gravidez. Isso aqui é muito forte, gente. Isso aqui entra para as 3 esferas: corpo, alma e espírito, tá? Porque veio uma doença, corpo. Mas vou mostrar para vocês. Olha que interessante. A mãe dela
ia fazer um processo que de aborto. A mãe dela tentou tirar ela com 6 meses. No mundo espiritual, aborto é uma iniquidade. Vai juntando os passos. A mãe dela não resolveu isso daqui. Teve ela, graças a Deus deu tudo certo e ela veio. Só que ela veio para resolver a iniquidade que a mãe dela não resolveu. Então, olha só o que que aconteceu. Ela veio, mesmo disposta a amar aquela criança, a mãe queria tirar ela, mas ela veio. O que que aconteceu com o bebê? Ele veio, isso aqui vem da informação de alma, sentimento, sensação, medo, mas com a ligação espiritual. Aconteceu uma iniquidade e aquele bebê veio. Ai, mas eu aceitei Jesus, o sangue de Jesus. Gente, isso acontece porque tem essa legalidade na alma. Aí o bebê faz o quê? O bebê vem com a ancefalia, não, é o bebê que tá sem eles chamam de incompatível à vida, né? E aí tem que tirar, porque o bebê é incompatível à vida, e ela sofreu. A mãe dela não resolveu a parada, quem teve que resolver? Ela. Só que ela resolveu à base de muita dor e muito medo. Que aí ela queria esses filhos? Sim. Aí veio com medo. Aí o que aconteceu? Quando ela foi engravidar pela segunda vez, o que ela estava dominada? De medo. Ela também não conseguiu resolver aquilo na alma dela. Se não está resolvido na alma dela, ela gerou a filha dela. O que a filha dela fez? Foi gerada naquele medo. Só que detalhe, quando a mãe da Johanna pegou, engravidou dela, tinha essas informações todas dentro de uma pastinha. E ela pegou todas essas pastinhas e colocou dentro da Johanna. Aí a Johanna nunca acessou essa pastinha até ela engravidar da menininha. Como é que chama a menininha da Johanna? É... Estela. A Estela. Até a Johanna engravidar da Estela. Quando a Estela nasceu, essa caixinha se abre. Onde que essa caixinha se abre? Um negócio esquisito chamado puerpério. As interpretações, elas vão vir de outras vias, tá? Mas a grande maioria dessa caixinha, ela vem pela informação genética dentro de útero e quando chega o puerpério. Por isso que o puerpério é a coisa mais esquisita que a gente já viu na face da Terra. Porque uma caixinha, que era da mamãe, que tem informação da vovó, abre tudo da minha cabeça. Tuf! E eu falo assim, o que é isso que eu tô sentindo? Aí você olha para aquele bebê e você fala, meu Deus, que coisa mais linda da face da Terra. Mas começa a chorar. O que eu fui arrumar da minha vida? Agora eu nunca mais vou dormir. Aí você não sabe se você tá gostando daquilo, se você tá odiando, se você quer beijar a menina, se você quer deixar o menino no outro quarto. O puerpério é a pior coisa, porque essas caixinhas fazem o quê? Puf, elas abrem de uma vez. Entende? Ou seja, o que a mãe da Johanna, o que a avó da Johanna não conseguiu resolver, a mãe da Johanna teve que resolver, não conseguiu, foi do jeito dela, do jeito que deu, passou para a Johanna também não conseguiu entender muito o que aconteceu, de como que ela foi gerada e gerou a Esther. Se não resolve agora, quem é que amanhã está passando por tudo isso? É a Esther? Estela. Estela. A Estela amanhã engravida, lá vai ela passar as informações pro netinho, pra netinha da Johanna, e aí, entende que se a gente não romper o ciclo, o que que acontece? É muito sério. Agora vamos lá, vocês vão me encher de perguntas, eu sei que agora eu abri uma vertente aqui que nós vamos até amanhã, mas vamos contar para vocês. Eu dei uma pincelada em trauma de útero, e deixa eu ver aqui o negócio, peraí. Pontinha desse. Ó, nós estamos 44 pessoas aqui, nós batemos um pico de 50 e pouco. Nós temos 44, 53. 53, né? De- Nós temos 44 guerreiros que estão assim, ó. Sabe, o que que essa mulher tá falando? Não tô entendendo, mas eu quero aprender. Então, o que que eu quero falar com vocês? Gente, existe sim. A Miriam, que nasceu, não sei se nasceu prematuro, mas foi a primeira que perguntou como é que resolve isso. É, tem como a gente trazer essas percepções, tá? E entender o que é que a gente pode mudar, o que que pode ser feito, as sensações, e resolver isso agora, para que as nossas gerações não tenham que resolver isso, tá? Como que eu vou fazer isso? Por que que eu chamei vocês aqui? Porque somente vocês desse grupo, eu tenho duas oportunidades para vocês. Eu vou colocar lá nos grupos. Eu vou fazer hoje, oficialmente, nós estamos fazendo o pré-lançamento do livro Códigos do Útero. Ingrid, que livro é esse? É um livro onde eu vou explicar tudo sobre trauma de útero, para que você faça análise, para que você vá atrás de informação, para que você faça os exercícios, para você faça tudo o que você
pagar para mim numa conversa? Às vezes você ia pagar o quê? Geralmente, quando a gente começa a falar de trauma de útero, de 4 a 5 sessões comigo, para eu parar e te ensinar trauma de útero, você vai comprar o livro, vai ter acesso a todas as informações necessárias para que para que eu consiga te ajudar. Fica inviável, né, gente? Eu atender 45 pessoas, por exemplo, todo mundo aqui vai querer procurar trauma de útero. Então, fica inviável eu pegar 45 pessoas e colocar na minha agenda essa semana. Não tem lugar, não tem como fazer esse processo. Acho que nem dentro do mês eu não consigo colocar vocês todos. Então, qual que foi a ideia? A ideia foi ter o livro para que vocês consigam ler, entender, estudar sobre os traumas, fazer os exercícios, ir atrás de informação, perceber quais que são reais. Eu posso ter mais de um? Posso. Eu posso ter dois? Posso. Então, você tem que analisar quais são os traumas. Eu vou falar meu exemplo para vocês. O meu trauma, dos motivos que eu fui buscar tudo isso, gente, foi porque isso aqui começou em mim, começou nos meus filhos. Eu vi coisas em mim reverberar nos meus filhos. Eu fui uma criança que eu fui gerada depois da morte da minha irmã. Minha irmã tinha 2 aninhos, morreu num acidente doméstico. Meus pais estavam em luto e eu nasci, eu cheguei nessa época. E eu tinha muita sensação de rejeição. Por quê? Porque a minha mãe realmente ela rejeitou aquela gestação. Ela estava no meio de um luto. Não era hora, dentro da cabeça dela, não era hora de vir uma criança ali na hora. E eu percebendo a interpretação que eu tive foi desse tipo de trauma. Então, o que que acontece? Eu entendendo da onde que é isso, eu faço os exercícios e eu começo a olhar em mim, na minha vida como adulto, como é que eu vou romper isso? Se eu mudo isso daqui no meu ambiente, a frequência que eu estou gerando para os meus filhos muda. Então, a mãe que está gerando uma frequência de rejeição, eu estou passando para os meus filhos aquela epigenética de rejeição. Quando eu curo isso em mim, eu ajusto o que eu estou passando para eles, que consequentemente ajusto o que está passando para os meus netos, e eu vou ajustando a minha família de forma inconsciente, porque isso é inconsciente, gente, isso não é aqui, ó, pinta seu cabelo, que está aqui físico, palpável e vai acontecer. Não, é aqui nesse ambiente que a gente chama de epigenética. Vocês entenderam como é que funciona isso? Nós vamos fazer o pré-lançamento do livro. Como que vai funcionar? Vou mostrar para vocês como é que vai funcionar isso. O pré-lançamento, ele tem condição especial, tá? O que que vai acontecer no pré-lançamento? No pré-lançamento, quem comprar agora no pré-lançamento, o valor do livro não vai ficar esse, tá? Porque esse aqui é um livro de estudo, de formação. Isso aqui, pessoas vão ter base para trabalhar com esse livro. Então, o livro não te dá direito à certificação, vou explicar tudo isso. Mas ele é um livro que o que mais vai vender é para quem é da área, tá? Ele foi feito para ser leve e simples, mas eu acredito que o público maior são os profissionais da área. Mas você tendo acesso a ele, você vai comprar na pré-venda, você vai garantir o seu livro físico, tá, gente? É na pré-venda. Enche a partir de quando? O livro vai ficar pronto a partir do dia 20 de junho. Então, o livro ficando pronto a partir do dia 20, você vai receber seu livro na sua casa, mas comprando na pré-venda. Só que quem comprar na pré-venda vai ter 2 bônus, tá? Que bônus vai ser isso? Nós vamos ter. Você vai ler o livro, a gente vai despachar o livro, vamos dar aí um prazo aí para eu conseguir entregar para todo mundo. Vamos marcar outra conversa dessa para passar um pente fino e falar, gente, eu entendi, fiz o exercício, aconteceu isso, o que é que eu faço agora? Vai ser um aulão para a gente passar um pente fino nos exercícios que você fez o livro. Então, você vai ter o quê? Você vai ter essa aula dos códigos do útero. E outra coisa. Olha só o que vocês vão ter. Tem uma aula que eu dou, essa aula é muito famosa. Alguns aqui eu sei que já até assistiram essa aula, mas essa aula é muito famosa porque a pergunta que vocês fizeram sobre a escassez, ela está muito ligada a traumas. Então, o que que eu vou liberar para vocês? Vocês vão liberar, vão receber de bônus a aula O Fim da Escassez com exercícios. Então, você vai ter uma aula gravada, tá? Que a aula O Fim da Escassez, eu já dei essa aula está gravada e vai ter uma aula ao vivo comigo para a gente aprofundar nesses estudos, tá? Só que detalhe, tá, gente? É só para quem comprar na pré-venda, porque o valor não vai ficar esse.
Deixa eu pôr aqui. Eu vou pôr nos grupos, tá? O valor não vai ficar esse. E detalhe. Kelly, você consegue pôr aí no... Eu vou mandar aí no... Tá. Manda pra mim, por favor. Aí, se eles fossem passar em sessão, ia dar 4.000 reais. A Kelly tá lembrando um negócio aqui, ó. Se fosse para vocês passar em sessão comigo, hoje a consulta tá R$ 800. Se fosse uma média de olhar trauma de útero em sessão, ia ficar R$ 4.000. A Kelly tá falando aqui. A Kelly vai colocar nos grupos aí para mim. Passando. Vê a imagem foi junto? Não, Deixa eu mandar. só foi o... Manda aqui. Peraí, eu vou mandar aqui. Deixa eu ver se vai tudo. Vê se chegou com a imagem. Manda pra você mesmo, né? Particular? Não. Deixa eu ver. Ah. Chegou? Ah, não vai chegar, né? Tô mandando para Ingrid errado. Oh, meu Deus do céu. Ó, aí pode mandar para esses grupos aqui, ó. Esse aqui, que é o grupo que é o do pessoal que tá aqui. O que vai acontecer, gente? Vocês vão garantir na pré-venda, vocês vão garantir o livro com exercício, vamos ter a aula e vocês vão acessar a aula O Fim da Escassez. Enquanto o livro fica pronto, enquanto o livro fica pronto, vocês vão assistir na aula O Fim da Escassez, tá? Deixa eu contar uma coisa para vocês. As meninas que estão organizando o livro, elas estavam organizando os capítulos, elas não estavam lendo e fazendo os exercícios. Elas mandaram mensagem contando um sonho. Nossa, eu tive um sonho. Aí eu falei assim: vocês leram o livro? Aí ela pegou e falou assim: não, a gente só estava arrumando os capítulos, né? Eu falei: vocês acessaram trauma de útero. Só delas organizarem os capítulos, o corpo já reverberou e deu sinal de que tinha trauma de útero. E é isso que eu quero que vocês entendam. O corpo, o nosso corpo é que vai trazer essa resposta. Por isso que os exercícios são feitos e programados para que nós não vamos tirar essa informação. Minha mãe já morreu, minha tia já morreu, não sei quem já acabou, não tem mais informação. Ah, minha mãe quis me abortar, mas o que eu posso fazer com essa informação? Vou lá brigar com ela? Não. Está em você, e você curando isso em você, você cura na sua filha, que cura na sua neta, e essa cascata de cura vai chegando para sua família. Eu lido com isso o tempo inteiro. Lembra do menino que eu contei para vocês no início da nossa aula? Eu pedi para que ele fizesse o prefácio do livro. Eu pus para que ele contasse a experiência de saber que ele não estava doido, que gente, ele ficou tão. Quando ele fazia as terapias, quanto mais ele tentava se relacionar com as mulheres aqui, ele foi se distanciando de Deus. Por quê? Porque ele estava achando que ele estava longe de Deus de alguma forma. Ele estava achando que ele estava doido, que tinha alguma coisa espiritual. Por quê? Porque ele estava tentando se entregar, fazer as coisas, e aquele barulho não cessava. E o tanto que foi lindo o depoimento dele, ele contando lá no prefácio do livro, que isso até reatou, né, o relacionamento com Deus. Isso trouxe uma clareza para ele tão grande que esse barulho não estava no espírito, esse barulho estava na alma dele. E quanto mais ele reorganizou aquilo, ele entendeu. E detalhe, eu orientei ele o seguinte: lembra, gente? Ele é um gêmeo sobrevivente. Se ele é um gêmeo sobrevivente, a mãe dele perdeu um filho. Emocionalmente falando, vocês entenderam essa questão, né? Eu falei para ele: não fala para sua mãe, porque ela não está em terapia. Então, eu não consigo acompanhá-la. Isso pode desencadear um processo de luto na sua mãe. Por quê? Porque isso é real. Se o corpo ressoar com essa informação, ele vai trazer uma sensação de quê? De luto. Gente, ele não aguentou. Chegou para a mãe dele, ele vivendo aquele turbilhão de emoção, fazendo os exercícios, ele chegou para a mãe dele e falou: mãe, vem cá. Na terapia aconteceu isso, isso, isso. Diz que a mãe dele caiu em lágrimas, chorava, chorava, chorava e falava o seguinte: a mãe dele olhava e falava assim: você acredita que eu sempre tive a percepção muito clara que eram dois? Só que o médico olhava e nunca falou que aquilo não era possível. Dentro do livro eu explico o que que acontece com esse bebê, porque às vezes tem sangramento, às vezes o material genético vai embora.
e às vezes o material genético não vai embora. O material genético fica, ele se torna, inclusive, um órgão seu. Se eu sou um gêmeo sobrevivente, aquele bebê não foi embora, mas aquele irmão virou um órgão meu, ele está dentro de mim, o material genético está aqui dentro, tem um DNA diferente. Isso já existe comprovação científica. Tem uma menina nos Estados Unidos que ela, separada do marido, foi pedir pensão judicial, falaram assim, ok, dá a entrada nos processos, e lá uma das coisas que eles pedem é o exame de DNA. Ela foi fazer o exame de DNA dos filhos, e os filhos não eram dela. Aí você vira e fala para mim assim, como assim os filhos não eram dela? Eram todos nascidos da barriga dela. Qual que é a diferença? A grande diferença é o seguinte, ela é uma gêmea sobrevivente. E a irmã, né, o irmão, não sei dela, que ao invés de eliminar o material genético, lá eu dou nome científico, tá, gente? Eu desenho isso no livro para vocês. Esse bebê virou todo o aparelho reprodutor dela. Gente, os bebês que nasciam da barriga dela tinham o DNA somente daquela parte do corpo dela. Não tinha o DNA geral dela. Até que descobriram que isso é real, isso é possível. Inclusive, eles tinham isso como um quimerismo, como. Vocês já viram aqueles bebês na Índia que eles nascem com 4 pernas, com um tanto de braço, porque eram gêmeos e que misturaram, e aí ficou aquele tanto de braço, aquele tanto de perna? Aquilo lá é o quimerismo. Isso que a gente está falando, que eu explico no livro, é o microquimerismo. Ninguém nasce com 2 braços, com 2 pernas, mas o irmão fica para o lado de dentro, gerando códigos de informação genética e até sensação. Por isso que se a gente não cura isso, gente, você vai ficar aqui ó, na terapia, ó. Você vai ficar anos e anos em terapia. E não adianta. Essa daqui é a minha primeira proposta. O livro para você estudar e fazer o que precisa ser feito. Detalhe. Eu tenho uma segunda proposta para você. Quem quer fazer a formação completa com certificação e entender trauma de útero, com o livrinho na mão, estudando comigo, ó, já tem gente que comprou aí, ó. Ó, e ficou linda a capa, não ficou, gente? Ficou maravilhosa, gente, ficou Sucesso. perfeito. A formação, ela é completa, a gente vai fazer a formação com o livro em mãos. Então, quem fazer a formação, a gente vai fazer com o livro em mãos, é obrigatório ter o livro em mãos. Só que a formação é com certificação. Nós teremos 3 módulos, em 3 módulos, e aulas grandes e extensas. Você sabe como eu começo a ensinar? É tempos. Então, vão ser 3 módulos bem completos para a gente passar o livro inteiro, para eu aplicar e mostrar coisas que eu não coloquei no livro, porque é coisa para quem vai aplicar em outras pessoas. Então, a formação completa. A formação, ela vai sair junto com o pré-lançamento a 997, tá? Então, a pré-venda foi liberada. Eu vou disponibilizar, a Kelly vai pôr no grupo também. Kelly, eu vou pôr para quem for fazer a formação. A formação, gente, eu recomendo para quem quer trabalhar com pessoas, para quem vai trabalhar. Ó, deixa eu mandar aqui para a Kelly tá me ajudando. Vou mandar aqui. Tá liberado o celular? Tá, pode mandar. Manda. Ó. Aí, a formação é com certificação, tá? Gente, eu vou ser certificada em quê? Especialista em psicologia pré-perinatal. Esse é o nome que você vai levar. Posso colocar isso na minha bio? Pode. Você não pode colocar que você é psicólogo, tá? Isso não é. Ó, mandei. Isso não é formação em psicologia. Isso é formação, você vai ser especialista em psicologia pré e perinatal, tá bom? Você pode trabalhar com gestantes, você pode trabalhar com a mãe no puerpério. Essa área, se você quiser trabalhar com eu falo que é incrível, que foi o que eu comecei, gente. Quando eu comecei meu trabalho, eu comecei trabalhando com gestantes. E é um trabalho muito incrível, muito bom, e assim, e dá um resultado. Mas quem não tem psicanálise pode fazer tranquilamente. Você não precisa ter psicanálise para fazer terapia
esse tipo de abordagem, tá? Não tem que ter psicanálise, não. Você não tem que ter psicanálise, você não tem que ter, você não tem que ter psicóloga, por quê? Mas você não pode se dar títulos. Lá na formação eu explico o que que pode diante da lei, o que que não pode, tá? Mas esse tipo de curso, essa certificação, não exige que você não exige que você tenha formação acadêmica como psicóloga, como outras coisas, tá? Ela é uma terapia integrativa, mas aí você não pode se dar nome do título que você não tem, tá? Na formação eu explico tudo isso. Eu quero a formação, a capa ficou incrível, já adquiri o meu. O valor da pré-venda foi liberado em condição especial, somente para quem está no grupo, e vai ser alterado. Gente, não vai ficar esse valor. Vai estar sem bônus ainda, depois. Ah, é, a Kelly lembrou de uma coisa, e vou tirar os bônus, até porque eu vou ter dado essas aulas tudo, Kelly, eu não dou conta de dar essas Não, aulas depois, não. Não, não dou. agora é agora. Então, não tem jeito, não, porque depois dessas aulas eu não vou dar conta, não. A Creuza já adquiriu, o link da formação já está nos grupos, a Lisana também. Eu quero a formação. Fala pra Ingrid, mim, já posso tá colocar na bio? Como posso colocar na bio? Especialista em psicologia pré e perinatal. Isso está liberado. Especialista em psicologia, não que você é psicóloga. Eu quero a formação que já fiz, coloco como na bio. A formação que você já fez, você é terapeuta integrativa sistêmica, que o sistêmico é eu falo, o sistêmico ele é geral. Então você trabalha corpo, você trabalha alma, você trabalha espírito, você olha para a pessoa se ela tem uma doença, então você consegue trabalhar o que a gente fez ali, né? No, no, na nossa formação. Vamos aprender os 4 níveis? Não, não, senhora. Nós temos que aprender 12. Gente, a jornada com vocês, comigo, vai demorar, tá? Aqui, ó, 12 coisas, 12 camadas de aprendizado. Lembra que eu falei que eu tô? Psicologia pré-perinatal é a primeira camada. Na primeira camada, o que que eu ainda tenho que trabalhar aqui? Gente, eu ainda tenho que trabalhar corpo. O que que é a primeira camada? A primeira camada é a camada que eu venho ao mundo. Por isso que a gente está trabalhando por isso que a gente está trabalhando o útero. Então, você veio ao mundo, chegou aqui, você tem 3 coisas que você tem que saber fazer direito, que é dormir bem, comer direito e fazer exercício físico. Isso na fase adulta, né? Porque na fase da criança, qual que é a dificuldade da criança, do bebezinho? Dormir, o corpinho não tem a força, não tem mobilidade. Então, se eu, como adulta, não venci isso daqui, eu não durmo bem, eu não como bem e eu não faço exercício físico, eu tô presa na primeira camada. Então, se eu não resolvo isso daqui nesse nível, gente, só lamento. Até a gente chegar em 12, tem muito chão pela frente. Tá? Então, a formação é para quem quer entender os bastidores. Foi passado o Sim, valor já do livro? colocou. Sim, tá lá no grupo, tá? É só clicar lá que a Kelly colocou para mim lá nos grupos. Olha para vocês verem que interessante, né? A formação, ela vai dar uma base. Eu vou pegar o livro com vocês e vou dar base para vocês aplicarem isso em outras pessoas, dentro da sua profissão. Se você é doula, se você trabalha com atendimento. Então, eu vou pegar essa informação e vou dar os bastidores do livro. Ingrid, eu não quero trabalhar com ninguém, eu quero trabalhar com os meus traumas. O que que eu faço? Compra o livro agora na pré-venda que eu vou te ajudar depois na aula. A gente vai ter essa aula e tirando dúvidas. Depois, gente, eu vou só vender livro. Aí a pessoa vai ter que conseguir resolver a primeira camada, parte da primeira camada ali dentro. E aí vocês continuem nos grupos, vão estar junto comigo. Nós vamos falar de saúde, que é a camada 1 primeiro. Quando eu ver que vocês estão caminhando comigo, já consegue, a gente já vai ter livro do restante da camada 1. Depois nós vamos ter da camada 2. Nós vamos ter curso da camada 2 até a gente chegar lá na 12ª camada. Lembrando que autoconhecimento é uma jornada, tá? Ela não é mágica. Os 2 links estão disponíveis no grupo, tanto para adquirir o livro ou a formação. Maravilha. Agora fala uma coisa para mim, gente. Dúvidas? A Kelly tá falando uma coisa aqui, ó. Fala de novo, fala mais alto para eu te ouvir, Kelly. Tá sem Gente, microfone. ó, tanto a formação quanto o livro, ele é o ponto de partida, tá? Como a doutora disse, é um processo, uma jornada.
Mas eu tenho certeza que se vocês começarem certo, do ponto de partida que ela está disponibilizando para vocês, muitas coisas já vão mudar e já vai começar a acontecer coisas que vocês nem imaginam. Então, vão direto no ponto de partida, respeitem o processo, que vai dar tudo certo. Ótimo. E por que que eu falo que é o ponto de partida e a Kelly pontuou bem? Adiantaria eu estar trabalhando com vocês aqui propósito? O livro já está com frete, tá, galera? Independente, o livro já está com frete. Fala que quem for adquirindo me mandar depois, eu planilhar o nome e endereço. Ótimo. Quem já quiser ir mandando lá no grupo, acho que está fechado. Vai mandando lá no WhatsApp de atendimento. Vai mandando o comprovante e vai mandando os dados, o endereço, que a Kelly vai planilhando para a gente, tá? A formação já nos ajuda muito. Por quê? Qual que é a diferença da formação? Pra vocês terem ideia. A formação, ela é assim, ó. É o livro e eu te ajudando a interpretar o livro. Se você comprar só o livro, você vai interpretar sozinho. Você vai ver ali, vai ter muito conhecimento. O livro está muito bom, gente. Tem muita entrega. Eu tô te falando que só as meninas que tiveram a, só elas mexerem ali no capítulo, elas já, assim, tiveram é, insights ali com sonhos sobre acessar o trauma de útero. Então, o livro está com uma entrega muito boa, mas a formação, eu estou entregando o livro, mais a técnica e até, inclusive, uma oportunidade de você começar a trabalhar com pessoas. Uma das coisas que a gente trabalha nessa aula da formação, eu ensino terapia floral. Então, você vai ser todo mundo que tem uma especialização em psicologia pré e perinatal, ela consegue passar floral. E floral você pode receitar para o seu paciente, para a pessoa que você vai atender, porque é uma terapia integrativa. Você não precisa ser psicólogo para isso. Só que aí você vai se basear em atender gestante e crianças, né? Que é essa parte aqui. E detalhe. Posso atender o adulto também? Pode, se você identificar que seu cliente tem trauma de útero e essa for sua comunicação, você pode ajudar ele ali com terapia floral, tá? Na época, como eu trabalhava muito com gestante, com os bebezinhos, floral foi o que eu gosto de ensinar porque é permitido para as grávidas. Porque hoje, quando eu já faço mais aprofundamento de suplementação, muita coisa eu não posso passar para grávida, e floral é liberado. Então, eu gosto muito de ensinar sobre florais na aula de, da formação, que é só dessa área, de que trabalha com gestante, com bebezinho, que é uma área muito boa. Então, ajuda demais, demais, demais. A leitura do livro é de fácil entendimento para quem for comprar só o livro. É de fácil entendimento, tem exercício. Igual eu tô falando, Renata, o livro não foi feito para técnico, não é a parte técnica do livro. Ele não, é por isso que eu estou fazendo a formação para que eu coloque mais técnica e aí eu consigo certificar as meninas. Se eu fosse colocar muita técnica, vocês que não querem trabalhar, né, com atendimento, ia ficar muito difícil e chato de ler. Então, a chatice vai ficar com a gente em sala de aula para eu conseguir certificar essas meninas e saberem que elas estão aptas para atender, tá? A Juliana já realizou a compra dela, muito bom, gente. A nossa equipe vai ficar toda antenada para combinar. Vocês colocam lá no WhatsApp do atendimento os dados, nome completo, endereço, porque nós vamos mandar ficar tudo prontinho, tá? Para vocês organizarem, tá bom? Muito bom, gente. Foi muito bom estar com vocês. Vou tirando dúvidas. Nós vamos falando mais, tá? sobre, sobre o lançamento do livro. Eu ainda não falei no Instagram, gente. Vocês viram que eu não falei nada disso lá? O povo de lá não tá nem sabendo. É vocês que estão ali escutando os meus áudios todo santo dia. A Ingrid lá, tem dia que dá 5 e pouco da manhã, eu tô lá, né? E tô mandando áudio para vocês. Vocês estão ali escutando. Vocês são guerreiros mesmo, que quer mudança de vida, que quer aprender, é que tá ali comigo. Então, né? Eu não, como que eu vou te explicar? Eu não divulguei lá ainda, né? Então vocês estão pegando em primeira mão. Privilegiado. Ó, com essa formação eu consigo resolver o negócio da escassez. Aline, você vai resolver mais a questão da escassez com a aula bônus que você vai ganhar, tá? A aula bônus que você vai ganhar.
Combão, fala pra ela que é combo. Gente, essa aula da escassez, ela é disruptiva. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quem comprar, quem vier do Instagram, não vai ter isso, tá, gente? Não vai ter esse bônus. Esse bônus é só para o pré-lançamento. Acabou. Eu acredito que lá no Instagram deve fazer um pré-lançamento também, não sei. Vou pensar aqui com a equipe e ver o que vai fazer depois. Mas depois, gente, eu vou muito nos lugares, em palestra, nas igrejas. Eu vou levar só o livro físico. Então, eles não vão ter nada além do livro. Vocês estão tendo um livro, estão tendo a Ingrid todo dia mandando áudio para vocês. E, gente, vocês me têm no Instagram quando eu abro caixinha. Então, assim. Vocês são privilegiados, né? Dúvidas? Posso encerrar? Eu acho que chega, né, gente? Tá bom, já falei demais. Amanhã começa a atender cedo. Vou Foi muito ficar- bom. Eu estava com muita saudade de falar com vocês. Teremos mais aulas em breve. Querem mais? Vocês querem mais aula? Hã? Perguntei se querem A mais. Kelly está perguntando se vocês querem mais aulas, vocês gostaram. Vocês estavam com saudade dessas aulas. Conta para mim. Boa noite, Adriele. Pronto. Quantas aulas será da formação? Serão 3 encontros, 3 módulos. E quem me conhece sabe o seguinte: são 3 módulos e eu vou até entregar os 3. Se eu perceber que em 3 aulas eu não entreguei os 3 módulos, eu carrego mais um pouquinho, né? Todo mundo sabe que eu vou um pouquinho a mais ali para entregar tudo que eu preciso entregar, tá? São, são 3 módulos completos. E são 3 aulas, assim, eu sempre falo, quando eu vou orientar, eu falo, separa de 3 a 4 horas, porque eu não termino aula, quando é aula, módulo, menos de 4 horas, tá? 3, 4 horas. 3 é quando eu conseguir, a gente não tem dúvidas. 4 ainda é quando eu vou tirando dúvidas de todo mundo, tá? Kelly, mando para onde? Não pode ser pra mim, não. Juliana. Juliana, você tem o número? Ela tá no Tem. grupo? Pergunta se ela tá Ela tá no grupo, ela tem o número do atendimento, do meu atendimento, manda para lá, tá? Vai ser aula gravada também ou todas ao vivo? Vão ser ao vivo e vou gravar para quem não conseguir estar assistindo, tá? Sempre vou gravar, eu sempre gravo, gente, por segurança. É só você dar uma pane, uma coisa aqui, mas vai ficar gravada para vocês terem acesso a essas aulas. Essas aulas, elas vão ser de vocês. Eu vou ver a plataforma que guarda, mas eu não quero nem guardar ela em plataforma, porque a plataforma, depois de um ano, eu tenho que renovar e cobrar de vocês a renovação. Vou ver de uma forma que vocês fiquem com essa aula, mesmo sem plataforma, e essa aula é de vocês, para vocês tirarem dúvida quantas vezes quiser, sem precisar pagar de novo. Toda vez que eu renovar e o produto está em plataforma, que a plataforma me cobra, eu tenho que cobrar também. Mas eu quero fazer essa formação sem plataforma, tá? Para que não preciso ficar renovando e vocês tenham acesso, tá bom? Envia o comprovante do livro, envia para o meu número de atendimento. Lá no número de atendimento que vocês têm, o que eu falo com vocês lá no grupo, mando áudio, aquele lá, tá bom? Ótimo, sem plataforma, Miriam, eu também concordo, que aí não precisa ficar, né, renovando, tá bom? Gente, muito bom ficar com vocês. Dúvidas, vamos continuar os áudios diários. Amanhã tem audiocast. Vamos continuar os áudios diários e depois que eu tiver data e horário para a gente fazer mais aulas como essa, a gente vem para cá, tá bom? Muito bom estar com vocês. Deus abençoe a todos e até mais.